Fala, gente linda que brilha, meus cumprimentos e saudações. Sejam bem-vindos ao Trivial Podcast, o básico de tudo sobre comportamento, relações humanas e suas histórias incríveis. Mas antes da gente começar, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, comenta e segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Trivial_Podcast, no Facebook, @Trivial Podcast, tudo junto, e também no TikTok, @Trivial_Podcast. Hoje a gente vai começar aqui com um convidado, nós vamos conversar com um convidado que ele pode treinar o seu cérebro. Ele é um cara que pode entrar literalmente na sua mente. Recebemos aqui hoje Renato Troglò, o treinador de cérebros. Fala, Renato. Tudo bem? Prazer, Renato. Como é que você tá, Sergião? Tudo certo, meu irmão. Renatão, diz pra mim, como você começou dentro desse teu projeto de estudar o cérebro das pessoas? Melhor que isso, fala um pouco da tua história, de onde você veio, o que você fez. Eu fui atleta, eu sou viciado em esporte, fui personal, fui educador físico durante 15 anos. Eu era aquela pessoa que acha que é perfeita, né? A gente se acha que a gente é perfeito, né? A gente acha que a gente não tem erro. E, de repente, eu tinha essa curiosidade, até porque é muito comum, né, o atleta ele se autossabotar em momentos finais, né, em certos momentos de um campeonato, de uma competição. E eu lia muito isso. Eu era curioso. Mas em um determinado momento da minha vida, há quase 5 anos atrás, fizeram uma sessão comigo, fizeram um tipo de regressão, onde eu tive um reconhecimento muito forte da minha linha do tempo. E naquele momento, em questão de dias, eu me sentia melhor do que 38 anos da minha vida. O que fizeram contigo? Foi uma regressão. Uma regressão? Uma regressão. Isso é um estado hipnótico que você fica, um transe? Sim, eu vou explicar mais tarde como funcionam nossas memórias, como funciona o nosso sistema. Só que a gente vem pré-configurado. E só que essa configuração, ela perpetua pelo resto das nossas vidas. A gente esquece de atualizar o sistema. E naquele momento foi atualizado o sistema. Começou a ser atualizado, né? Perfeito. Porque eu era cheio de erros. Então, quando a gente começa a enxergar, quando a gente tem essa visão, a gente fala, meu Deus, se com todos esses erros eu ainda estou me sentindo melhor, e se eu destruir todos eles? Forte, hein? Forte. E eu tive esse insight. E naquele momento eu comecei a estudar e a vivenciar meus erros. Eu comecei a correr atrás e ir em busca dos meus erros. O meu insight era, se eu configurar todo o meu quebra-cabeça, eu fico indestrutível. Sem medo, entendendo tristeza, entendendo raiva, entendendo suas emoções. Então eu fui me quebrando, vamos dizer assim. Para ter essa cacetada de curso, para ter todo esse conhecimento, eu fui me quebrando. Porque ali eu entendi, eu acreditei. Somente eu acreditei que se eu tivesse totalmente configurado, tudo ficaria mais fácil. Então eu fui em busca disso. E você buscou sozinho? Podemos dizer que foi um autodidata na busca? Foi. Eu comecei a vender meus móveis do apartamento que eu tinha. Comecei a vender tudo. Aí eu vendi meu carro para fazer 2 cursos, vendi minha moto. E até que eu vendi o apartamento, eu tive que morar com a minha mãe. Ou eu continuava isso em 2018, ou eu voltava para minha mãe. E eu continuei isso. Saiu total da zona de conforto, né? Para quem não sabe, eu sou adotivo, eu tenho N erros. E esses N erros justamente faziam eu ter uma outra perspectiva da vida. Então vamos lá, Renatão. Desculpa te cortar, mas já que você entrou nesse assunto da adoção, vamos voltar lá atrás na tua vida. Vamos começar aí de trás lá. Fala aí, quem é o Renatão, onde ele morou? Para você ter uma ideia, eu fui adotado com um dia de vida. Um dia. A minha mãe biológica, eu não conheci minha mãe biológica. E ela foi embora, eu fui para uma incubadora e minha mãe atual, ela me pegou um dia depois. Eu fiquei 24 horas na incubadora. Essas 24 horas, para você ter uma ideia, as primeiras horas, elas são extremamente agressivas.
para o sistema. Você precisa estar em contato com o teu sistema. Então, eu já tinha uma cacetada de erros só nessas horas. Nas suas primeiras 24 horas de vida? Primeiras 24 horas de vida. Só para você ter uma ideia, o quanto poderoso é em um sistema. Durante O que é o sistema? O sistema é o nosso cérebro, a nossa mente. Tá. Então, eu tive falta de ar e asma durante minha vida toda. Eu tinha crises de falta de ar, crises de asma. Eu tenho inalador portátil até hoje em casa. Olha só, 38 anos. Eu curei minha falta de ar em 30 minutos. É sério? Sério. Era Por quê? mental? Era mental. Por quê? Era programada. Por quê? A minha mãe biológica foi embora. O meu sistema ficou vulnerável. Eu fui para uma incubadora sozinho, cheio de medo. Ali, o meu sistema, o cérebro-mente, precisou criar um comportamento para eu ter meus pais por perto à noite. O que é? A falta de ar. Caraca. Esse é o nosso cérebro. Então, quando eu comecei essa trajetória, quando eu comecei a vender tudo, eu comecei a pensar comigo mesmo, poxa, se isso me faz bem, eu vou atrás no que eu acredito. Eu vou atrás no que me faz bem. Poxa, se isso mudou a minha vida, eu vou ser o melhor, eu vou tentar ser o melhor, eu vou buscar o melhor daquilo que curou a minha vida. E eu vou tratar qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento. É simples. Você determinou isso? Eu determinei isso. Sensacional. Porque eu passei por todas essas dores. Eu sou o erro que deu certo. Você é o erro que deu certo. Eu sou o erro que deu certo. Cara, isso é muito massa. Eu acreditei nisso. Hoje é fácil falar. Hoje a pandemia fez todo mundo voltar a isso. Hoje as Olimpíadas fez todo atleta se voltar para isso. Mas eu acreditei lá atrás porque eu vivenciei isso. Nós somos seres humanos. A gente remete a erros. Só que os nossos erros, eles se perpetuam pela vida inteira. A gente precisa atualizar o sistema. A gente não atualiza. De tempos em tempos ou atualiza de uma vez só? É uma vez só. Uma vez só. Tá. Como um vírus. Tá. Não adianta, é uma vez só. Então eu fui estudar a mente. As melhores técnicas de inteligência emocional, de hipnose, de constelação familiar, de programação neurolinguística. E você acreditou mesmo, tanto que você se desfez de tudo. Muito, muito. Você se desconstruiu. O meu objetivo era eu buscar esse autoconhecimento para mim, e se eu curasse todo o meu quebra-cabeça, eu já estava feliz. Se eu gostasse disso, eu ia tratar os outros. E eu comecei a ficar viciado. E me conta um pouco, como é que você acabou chegando nesse tratamento aí? O que te levou na tua trajetória de vida a chegar e se deparar com esse tratamento que depois mudou a tua vida e você, a partir daí, fez o que você fez? Como é que foi isso é uma pergunta, a tua caminhada até lá? Isso é uma pergunta que me falam muito. Me perguntam muito. Sinceridade, o start, Deus. Acho que Deus me colocou ali e falou assim, agora é o seu momento. Agora está na hora de você se enxergar. Mas você buscava se enxergar antes ou não? Não. Eu buscava de outras formas, mas não da forma ideal. Eu supria aquela ausência, aqueles medos, aqueles erros em bens materiais, relacionamentos, vivências, viagens. Mas a busca, os erros, eles estão dentro de você. É isso que a pessoa precisa entender. Todos os erros, todas as respostas estão dentro de você. Dentro do teu sistema, dentro do ser humano, dentro do cérebro, da sua mente. A partir dessa vida, você também crê em vidas passadas? Eu creio em vidas passadas, mas vamos falar dessa vida. Tá, não, tudo bem. Tudo bem. Exatamente, eu creio muito, trabalho com isso também, faço a terapia de vidas passadas, mas tem muita gente que me procura para fazer vidas passadas e eu falo para ela assim, para quê? Se você não configurou nem essa vida. Verdade. Porque quando você fala em vidas passadas, Porrada. Você tá jogando a culpa em outra vida. Putz, faz todo sentido. Do mesmo jeito que você joga a culpa nos seus pais, no mesmo jeito que você joga a culpa no ambiente, no mesmo jeito que você joga a culpa no momento, porra nenhuma. A culpa é sua, brother. A culpa é sua. Só que quando você fala que a culpa é sua, dói. O ego não te deixa. Dói demais. Dói demais.
E é esse meu sistema. Te levar pro buraco da pior maneira. Porrada. Porrada. Sem dó nem piedade. Não. No mercy. Não. Foi assim que eu aprendi. Entendi. Essa é a minha metodologia. É assim que eu acredito. Perfeito. Eu acredito nisso. Eu sou o arquiteto da mente. Eu vou te levar pro buraco e eu vou reestruturar tuas memórias da melhor maneira. Mas eu vou te levar da pior maneira. Eu vou fazer você enxergar da pior maneira. Tua pior dor. Essa é a tua metodologia. Tu faz a pessoa sentir essa dor, que é pra não pensar em voltar atrás, né? Não é não pensar. Quando você passa por essa dor, você tem uma energia ali, né? Que está sendo processada. Naquele momento, imagina que caminhos, né? Através de todos os nossos neurônios, estão sendo criados sinapses elétricas e químicas. Elétricas porque nós somos feitos de energia. Perfeito, perfeito. Químicas que são os famosos neurotransmissores. Que fazem você ficar naquele estado. Primeiro você vivencia o estado. A emoção ela não vem antes. Os seus sensores, seja olfato, seja tato, indiferente do que, eles têm essa colocação, eles jogam para dentro do teu sistema, através do teu banco de dados, o teu sistema reconhece, e aquilo é processado através de sinapse, através de respostas químicas e elétricas. E aquilo te deixa no estado. Então, muita gente, é o que eu mais vejo as pessoas me perguntarem, nossa, mas eu não enxerguei isso. Mas a parte que enxerga não é do sistema límbico. A parte que enxerga não é do teu sistema das emoções. Uma parte do teu consciente, uma parte do teu córtex é responsável pelas informações da visão. Do que você recebe das imagens. Exatamente. Audição também. Exatamente. Cheiro. Para um leigo, a gente não tem o inconsciente e o consciente? A gente não tem o racional e o irracional? Sim. Né? O cérebro racional e o cérebro das emoções? Isso, que é o reptiliano, né? Não existe reptiliano. É um sistema. Tá? Que é a referência. Exato. Durante muito tempo, acreditou-se que a gente tinha 3 cérebros. Isso não existe. Tá. A gente pode ter sistema de sobrevivência, mas o cérebro é único. Entendi. Entendeu? A gente tem reações, porque a gente não foi criado agora, a gente tem reações de sobrevivência. Entendeu? Que é justamente essas reações primata, reptiliana, antigas. Sim. Automaticamente o inconsciente coletivo, né, não veio agora, a gente não foi criado agora. Ocorreu ser comido, né? Exato. Então, é justamente isso. Só que se o cérebro, se a mente emocional, que é o que doutrina a nossa vida, a gente precisa de emoções. Então, para mim não interessa o que você vê, para mim interessa o que você sente. Perfeito. Porque esse sentimento é toda a resposta que o teu cérebro está dando pro teu corpo. Né? Nós temos um cérebro que é linkado numa coluna, que é linkado nos neurônios. Tá tudo interligado, não tem como. Só que a primeira informação é absorvida lá. O entendimento, a configuração, o jeito que é processado é lá. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Exatamente. Entender isso é muito bom. Exatamente. Qual foi o choque que você teve, assim, quando tu passou pela tua primeira experiência? O que te bateu, assim, de primeira que você falou, cara, eu falo para as pessoas que existe 3 Renatos. O primeiro Renato, totalmente cheio de erro, vaidoso, autoritário. O segundo Renato foi quando ele passou pelo rebirth, pelo nascimento. Imagina, quando você fala de doação, a doação é simplesmente o pico de uma pirâmide, o resultado. Porém, o processo está sendo vivido na vida uterina. Então, toda aquela dor está sendo vivida já por você. Já vem da barriga da tua mãe. Para você ter uma ideia, o terceiro momento mais agressivo na construção do nosso banco de dados, das nossas memórias, é a nossa criança interior. Por isso que a inteligência emocional fala-se muito da criança. Perfeito. Porque a criança é o nosso estado mais vulnerável. É do Sérgio adulto? Não. Do Sérgio criança, que não sabia o que fazia.
O segundo momento é o nascimento. Por isso que é tão poderoso. Te tiram de um quartinho extremamente quente, te jogam no relento. Olha o choque de informações que está sendo ocorrido em todo o teu sistema. Você tá ali, dentro da barriga da sua mãe, protegido, quietinho. Isso, perfeito. Come, dorme, daqui a pouco tira você. Perfeito. Porque a gente chora, né, meu? E o primeiro momento é a vida uterina. A vida uterina, você está linkado com a sua mãe. Você sente toda a dor da sua mãe. As células foram criadas através de pai e mãe. Você entende tudo. Você absorve tudo. É ali que começa a ter as primeiras memórias, as primeiras informações. Não é quando você nasce, é ali. Esse lance que falam que o pai conversar com o filho e tal, adianta... Fantástico, lógico. Mas é lógico. Entende? É Bluetooth. As células são as mesmas. Foram criadas através do pai. O pai e a mãe conversando com o filho. A mãe colocando a mão na barriguinha, a mão é onde a gente tem mais neurônio. Imagina a gente conversando com o nosso filhinho naquele momento, passando essa energia, esse fluxo. Cara, eu sempre tive agonia de botar a mão na barriga de grávida, sabia? Talvez medo. Eu tinha sempre o lance de falar, meu, é uma coisa tão pura, se eu não tiver muito legal, que energia que eu vou passar aqui? Exato. E eu evitava de pôr a mão também por isso, tá? Exato. Mas assim, da minha esposa, foi a primeira grávida que eu fiquei tranquilo de pôr a mão. Quando eu me sentia que eu não estava muito bem no dia, eu não punha. Eu também não fazia questão de todo dia lá meter a mão, mas quando rolava assim, tal, mas foi a primeira pessoa que eu me senti mais à vontade de pôr a mão, foi a minha esposa, a grávida do meu filho mesmo. E é engraçado porque esse foi o segundo, Renato. Aí veio o segundo pro terceiro. O primeiro Renato era o da vida uterina. O segundo foi depois que... Do rebirth. Do rebirth, da vida uterina. Né? Eu tô falando os momentos mais chocantes em que eu passei. Tá? Que são esses dois momentos. O rebirth. E o segundo pro terceiro, durante 90% da minha vida, perguntavam pra mim quem eram meus pais biológicos, e eu falava, eu quero mais que se dane. Meus pais são esse e são esse. Perfeito. Claro que sim. Claro que não. Claro que não? Claro que não. Agora tu me pegou. Por que não? Porque não foi por causa deles que eu fui fabricado. Não foi por causa dos que te adotaram? Exato. Tá. O meu sistema não reconhece, nesse momento, esse grau de gravidade, essas células, esse entendimento, essa conexão. Mas você sempre soube que tinha sido adotado? Sempre soube. Eles sempre te falaram desde pequeno? Eu sou louco pelos meus pais. Louco. Eu tive o melhor amor do mundo. Eu imagino. O melhor amor do mundo. A adoção é uma coisa só, baseada no amor só, ponto. E quando eu me formei em inteligência emocional, vou lá, já conheço de cérebro, né? Vou lá. Na primeira técnica eu tive a maior catarse da minha vida. Sério? Naquele momento eu me vi a minha mãe biológica me entregando para minha mãe atual e as duas se abraçando. Tira, cara. Naquele momento eu me vi no sofá com meus dois pais vendo jogo de futebol. Poxa, Renato, mas você não tem memórias de como é o seu pai, de como é sua mãe. Qual é a parte do cérebro em que doutrina a tua vida, que rege 95% do teu sistema? É o cérebro emocional. Então eu precisava só sentir. Eu não precisava ver. Perfeito, cara. E ali eu tive uma catarse enorme. E os teus pais adotivos nunca falaram quem eram os teus pais biológicos? Falaram, eu tentei atrás, mas não tenho... Não tenho interesse por parte deles? Não tenho referência. Porque a adoção é a melhor forma de dar amor. Putz, mas eu não tenho dúvida disso. Porque eles poderiam ter me abortado. Simples. Poderia. Eu não tenho condições de eu ter um filho, eu aborto. Quantas pessoas falam isso? Eu não tenho condições, eu vou abortar um filho. Vai abortar? Uma vida? Complicado. Agora, você se abdicar, você abrir mão do seu bem mais precioso e doar, isso não tem preço. E foi daquela forma que eu comecei a enxergar meus pais. Porque antes você não enxergava assim. Não. Você tinha uma certa revolta. Exato. Você tinha uma revolta. Exato. Tá. Porque as memórias, elas não vão mudar.
mas eu dou outro entendimento a elas. Você dá uma outra conotação. Exato, toda vez que eu penso, me gerava tristeza, me gerava raiva, me gerava adrenalina, me deixava mal. Hoje, me gera alívio. Olha que gostoso. E é uma coisa de dentro mesmo. De dentro, não, tudo não tá o teu dentro. cérebro que tá contando. Tudo tá dentro. Vem mesmo assim, Tudo né? tá dentro. Entendi, cara. Tudo tá Isso dentro. é- Eu passei 9 meses dentro de uma barriga. Eu sinto N coisas que o meu pai sentiu, a dor da minha mãe. Então tudo tá lá no teu inconsciente, tá lá nas tuas memórias. O teu corpo responde, a gente é cheio de células. A gente responde, ele entende. E foi aí que eu falo, uau! Agora ninguém me segura. Peraí, deixa eu pôr a minha roupa aqui, que agora saiu, claro que quente, entrou o super. Ninguém me segura. Aí eu comecei a ficar... Isso é demais, Eu comecei a ficar louco pelo que eu faço. Ficou ávido por informação, Louco. falou, vou engolir tudo Eu vou pela engolir tudo. frente. Eu vou engolir tudo. Cara, isso é muito motivador. Isso é demais, cara. Eu acreditei lá atrás que todas as respostas de todos os erros estavam dentro da gente. A gente que não enxergava. E você estava muito certo disso, né? Você Eu acreditei. conseguiu validar isso tudo, né? Eu acreditei. O universo hoje fez as pessoas se olharem para dentro. A gente não se olhava para dentro. A gente quer estimular uma sensação gostosa, uma liberação de um hormônio, de um neurotransmissor que deixa a gente feliz, tranquilo, desejado. A gente compra um carro, a gente compra um tênis, a gente compra um celular. Só que isso é momentâneo. É efêmero, né? Momentâneo. É rápido. Mas e aquilo que fica enraizado? É um abraço de uma mãe, é um abraço de um pai, é um eu te amo, é um bom dia. É isso que as pessoas estão começando a dar valor. Começando a entender. E eu acho que quando elas não conseguem se expressar assim... Sabe por que elas começaram a entender? Porque a pandemia fez todo mundo ficar em casa, sozinho, abandonado. Pô, pode crer. Elas precisavam de uma voz, precisavam de um abraço, cara. Elas precisavam dessas sensações. De um acolhimento, né? É lógico. E existiram muitas situações, essas que você está falando, e alguns rompimentos também, né? Existiram muitos rompimentos familiares, de casamento, de tudo. Por quê? Porque estava tudo no automático. Isso que eu ia te falar. Quando porque... você coloca 2 seres humanos dentro da casa, aí eles começam a se reconhecer. Exatamente. Aí vai ver quem é quem, né? Por isso que muitos terminaram. Ou fortalece ou sai de vez. Exatamente, porque ficou cômodo. Eu trabalho, eu estudo, eu vejo jogo de futebol, eu vejo minha mulher, eu vejo meu marido à noite. Uhum. E ficar 24 horas. Verdade. Imagina, Verdade. com aquele que você não aguenta. Verdade. Porque para a sociedade, você tem que ter um casamento bonitinho. Isso. Perfeito. Só que a dor é para a sociedade ou para você? Para você. Então, essa quantidade de informações que foram acrescentadas pelo fato de ficar mais horas, mais tempo juntos, começou a doer. E essa dor se torna insustentável. Por isso que houve muita separação. E você soma isso a uma incerteza de cenário, né? Quando é que vai acabar isso? Quando é que vai poder voltar à normalidade e tal? Exato, a gente Isso não estava por si só... acostumado. A gente ficou muito ansioso. Cara, eu nunca tive isso na minha vida, né? Só fazer um parênteses aqui. Eu nunca tive isso na minha vida. E eu tive uma crise de ansiedade, cara, na pandemia. Justamente por conta de não saber quando que ia acabar. A gente não tem o controle sobre o externo, né? Exatamente. Só que dessa vez eu senti assim um vazio muito grande, que eu falei, cara, e quando isso vai acabar? Quando é que vai ter? Quando é que não vai ter? E aí eu comecei a entrar numa rotina disso. Você tinha informações de como ia acabar, quando ia acabar? Não tinha, Você já cara. tinha passado alguma vez na tua vida Não. algo parecido? Não. É por isso que você ficou ansioso. Exatamente. E eu comecei a entrar numa rotina, por exemplo, eu com a minha esposa, graças a Deus, e com meu filho, a gente ficou numa boa, cara. Ficou tudo bem e tal. A gente foi se ajudando e tal. Meu filho era muito pequeno. O problema de conviver ali 24 horas com o meu filho é que ele era muito pequenininho na pandemia, ele ainda é pequeno, né? Ele tem 3 anos e pouquinho, mas ele tinha uns 2 aninhos. Sim. Pra ele até melhor. Mas assim, ele começou a sentir por ficar preso em casa, porque ele ia pra Ele escolinha. Discordo. Ele começou a sentir
Porque o sistema dele sentiu. Sentiu. Quem é o sistema dele? A gente, cara. Exato. E assim, e ele exigia muita atenção da gente. Ele exige até hoje, mas quando era menor, muito. E aquilo foi sufocando, porque eu pensava, pô, não tô dando atenção suficiente, eu não consigo e tal. Né? Cara, teve um dia que eu comecei a ter dor no peito, tô infartando, vou ao hospital, e não era porra nenhuma, cara. Foi uma crise de ansiedade. Exatamente. E aí eu falei, a partir daí... Excesso de adrenalina, excesso de informações, começa a bombear mais o sangue, te acelera os batimentos cardíacos, desencadeia os teus pensamentos. Estão tudo correlacionado. Cara, aí eu entrei num desequilíbrio, assim, químico, que eu levei uns 2 dias que comecei a sentir uma dor no peito e nas costas. No terceiro dia, cara, eu falei, tô infartando, cara, vou morrer, velho. Vou morrer. Fui pro hospital, não era nada. Exato. Cara, Exato. É incrível o quanto a gente não mantém o controle na nossa mente, né, cara? A nossa mente, o nosso cérebro é interligado com o nosso coração. São 40 mil axônios ligando um pro outro. Então, automaticamente, quando eu desestruturo um, eu desestruturo o outro. Poxa, e se através de uma respiração eu diminuir esse batimento? Automaticamente a nossa mente entra num estado de flow, um estado mais tranquilo. Através da respiração. Através da respiração. O que é o oxigênio na fonte da vida? A gente não precisa do oxigênio? Com certeza. Se a gente mantém um fluxo entre mais e menos, isso se torna automático, isso se torna benéfico. É só você perceber que quando você fica nervoso, você hiperventila mais, você bombeia mais seu coração e você fica mais desestruturado nos seus pensamentos. Você não vai achar um insight, você não vai achar algo quando você estiver nervoso. Porque só vem quando a gente está tomando banho, quando a gente está caminhando sozinho na praia, quando a gente está para dormir, porque a gente está num estado tranquilo. É como se a frequência abaixasse e surgisse algo novo na nossa mente. Uhum. Você precisa estar nesse estado. Por isso que a meditação, a auto-hipnose, a mindfulness hoje é tão quista. As pessoas entenderam isso. E buscam cada vez mais. Cada vez mais. É uma busca constante. Exatamente. Eu mesmo passei a buscar. Eu já conhecia um pouco antes, né? Que nem a gente conversou antes da gente começar a nossa gravação. Eu busquei isso antes, mas não era o meu momento ainda. Aí depois que isso me aconteceu, desse episódio, aí que eu me aprofundei e eu caí pra dentro disso. Por que você se aprofundou nisso? Porque você foi pro fundo do poço. É isso aí, cara. Agora eu entendi. Eu aprendo no amor e na dor. Para, cara. Larga de ser ridículo. Você aprende na dor, brother. O time que tá ganhando não se mexe. Se você tá amando lá, acabou. Você não vai enxergar. É, lógico. Mas quando dói, quando a dor é sua, passa por você, aí sim você dá valor. E dói, né, cara? E dói, cara. Cara, mas é uma dor tão gostosa. Uma dor tão gostosa. Tipo aquela dor de treino, né? Você treinou, não, é pior. Dolorido. Não, é pior. É pior. De você gritar, de você chorar, de você tremer. E você fala, uau, qual a próxima? Porque você tá num estado, de tão confortável, você tá tão bem ali, mesmo com as suas dificuldades. Por exemplo, tu tá com a perna quebrada e tá andando, né? Tá andando acostumou a andar com a tua perna quebrada, com a tua bacia quebrada. Tudo é um link de informações. Tá? Do mesmo jeito que nós dois vamos andar na chuva, você vai configurar que aquela chuva vai te deixar com um resfriado. Tá. E eu vou configurar que aquela chuva tá lavando a alma. Que delícia. Perfeito. São 2 mensagens completamente diferentes. De uma situação... Da mesma situação. Só que isso é frequente. Mas eu não vou pensar nesse dia, nessa maneira, nesse momento. Gente, só nesse momento. Você tem 60 a 80 mil mentalizações por dia. Olha a cacetada de informações que você joga. Então essa frequência que te faz entrar num estado negativo, um estado positivo, você mudar o teu sistema. Porque o teu cérebro, ele não quer que você saia da zona de conforto, né? Porque o teu cérebro é preguiçoso. Preguiçoso, né? Por isso que é tão gostoso procrastinar, cara. Quando você procrastina, libera o neurotransmissor da dopamina, que é. A dopamina te deixa num estado gostoso.
Então, aquela frequência aumenta. E cada vez mais você vai pensar dessa maneira, cada vez mais vai ter esse mesmo processo interno e cada vez mais você vai sentir dessa maneira. E quando tu começa a sair um pouquinho, o teu cérebro já te puxa de volta. Claro, é as informações que ele tem. Aham. Por isso que mudar dói. Dói, cara. É verdade, é verdade. Por isso que um começo de uma dieta dói. Por isso que um começo de um novo relacionamento dói. Por isso que um começo após um luto dói. Você precisa adaptar informações, momentos, vivências para algo que você não estava preparado e acostumado. Você precisa moldar de novo o teu sistema. A gente não é um computador onde eu aperto delete e some tudo. Isso não existe, cara. Até porque foi o que você falou, nós somos emoções, né? Exato. E emoção é uma coisa que você não Imagina todo o mudar, processo. Assim. Pensamento, liberação, as sinapses, o jeito que é liberado, o jeito que o nosso corpo se comporta, o jeito que a gente age, o jeito que a gente vê. Tem como eu apertar o delete e transformar tudo isso? De jeito Óbvio nenhum. que não, De cara. jeito nenhum. Óbvio que não. De jeito nenhum. Entendeu? Você querer crescer 10 quilos, lá um bodybuilder crescer 10 quilos, se ele não mentalizar certo, ele não chega no resultado. Se um atacante não mentalizar do momento certo, do jeito certo, ele não vai ser mais propício a gol, a artilheiro, a fazer gols. Entendeu? Então é a mesma coisa. Você precisa entender o processo. E não você mentalizar começo e fim. Tá. Porque quando você mentaliza começo e fim, é a famosa chavinha. Só que todo esse processo gera informações no teu sistema. Quando eu falo de sistema, eu falo tanto corpo quanto mente. Tá tudo junto, né? Isso, entendeu? Então, esse tipo de informações pode ser mais gradativas, melhor, pode ser mais bem condicionadas para você. Tá. Se você não fizer isso do jeito certo, você tem grandes chances de você voltar, de você se boicotar. Quando você falou, a gente tem que ficar pensando no começo e no final da coisa. Porque a gente tem também essa tendência de fugir desse processo, né? A gente não quer vivenciar esse processo que você falou. Pô, tem todo um processo. A gente quer fugir do processo e quer logo o resultado. Exato. Porque o processo dói, incomoda, requer dedicação, requer disciplina, e a gente não quer. Qual o tipo de informação que está sendo jogado no nosso cérebro hoje? Tudo é mais rápido. Puxa, muito, cara. Até as conversas do WhatsApp é mais rápido. Uhum. Então, quando você tem algo que não está acontecendo à sua maneira, te incomoda. Uhum. A nossa época lá, anos atrás, 20 anos atrás, era totalmente diferente desse mundo acelerado. O nosso sistema não adaptou-se ainda a esse mundo acelerado. Uhum. Você vê que por que está crescendo o número de doenças? É óbvio. Se você deixar um computador ligado direto, uma televisão ligada direto, vai chegar uma hora que ela entra em pane. Perceba como a gente trabalha mais, a gente dorme menos, a gente come menos mal. Tá tudo jogando contra. Verdade. E a gente não tá enxergando isso. Uhum. Poxa, se um eletrônico acontece isso, imagina a gente. É só você se basear. Não, faz Eu todo trabalho sentido. muito mais. Eu tô aqui pensando em várias situações. Eu trabalho muito mais. Você lembra, antigamente a gente almoçava, a gente jantava em casa. Isso. Hoje a gente pode... Manita é comida na rua, porque a gente fica o dia inteiro fora. Ficou mais difícil de se viver. Ficou, cara. Mais informações estão sendo processadas. Muito mais informações. Antigamente, eu acho que o cérebro não dá conta, né, de tanta Exato, informação. Essa quantidade de informações num computador, num laptop, num tablet, num celular. Pô, o celular está aqui o tempo todo. Exato. Ó, olha só, olha que curioso. Eu passei a usar óculos alguns meses atrás, né? Eu passei dos 40 e tal, e eu comecei a ter dificuldade para ler, né? E aí eu fui fazer um óculos e tal, falei, pô, cara, eu não quero um óculos de... Aí eu comecei a pensar, comecei a pesquisar óculos de leitura e tal. Eu falei, pô, cara, óculos de leitura, eu vou colocar quando eu ler. Eu falei, pô, eu tô o tempo inteiro olhando o WhatsApp, o tempo inteiro eu tô lendo coisa. Eu falei, peraí. Aí eu fui no oftalmologista e tal, ele falou, cara, você tem o multifocal pra usar. Eu falei, então é isso mesmo que eu vou fazer, cara. Aí eu fiz esse multifocal. Eu não vou ficar pondo e tirando do meu olho o tempo todo, porque eu tô o tempo todo lendo alguma coisa no WhatsApp.
Cara, vou botar... O meu, se eu não me engano, acho que é estigmatismo, que é quando eu fico parado muito tempo, ela começa a cansar. Tá. Poxa, quando eu trato online, eu tô olhando pra tela. Sim. Entendeu? Sim. Quando eu tô tratando um paciente, eu tô olhando pra ele. Quando eu tô dirigindo o carro, quando eu tô vendo um filme, jogando videogame diferente do que, eu tô lá, parado. E é justamente isso. E aí, outro dia eu tava tomando um café com um amigo meu, e o amigo meu... a gente tomando café, ele trabalha à distância, né? E aí ele pondo o óculos dele de ler e tirando, pondo e tirando. Ele falou, cara, isso aqui é uma merda. Eu falei, porra, velho, por que tu não fez um multifocal, irmão? Enfia na cara e fica... Falei, caralho, não pensei nisso. Eu falei, pô, mas, cara, é óbvio, velho. Tô o tempo inteiro olhando. Exatamente. Aí ele já vai fazer um óculos, um multifocal também. Você vê a quantidade de pessoas que tá usando óculos hoje. É verdade, cara. Na nossa época não tinha. Eu, graças a Deus, o meu é pouco, é pra alguns momentos, eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus. O meu foi por causa da idade, né, cara? Todo mundo fala, depois dos 40... Pela idade. Depois dos 40... Vou fazer 44, pela idade. É inevitável, eu tô com 44. É inevitável. Tipo, aí o oftalmologista veio pra mim e falou assim, o oculista, pô, cara, tu achou que ia fugir dessa? Demorou ainda pra vir, hein? Exatamente. Cara, aí não tem jeito, você não foge. E voltando à parte do sistema, quando você se aceita dessa maneira... É melhor, as informações que são processadas são diferentes. Porque é normal a gente pensar que a gente tá ficando velho, que a gente tá ficando cego, que a gente tá chutando menos. Sempre da forma negativa. Mas isso não acrescenta nada. Quando você aceita, tá tudo bem. Você libera outro tipo de neurotransmissor, você tem outro tipo de comportamento, você vive melhor. Quando você aceita você do jeito que você é. E não com base de dados que você tem de pessoas próximas. Entendi, cara. Entendi. Porque a gente é meio tribal, né, cara? A gente precisa ser aceito nas tribos, né? Exato. Conversei isso com o Palermo bastante também. Exato. O nosso sistema vem de agora, mais uma vez? Não vem. Então, pega essa parte das tribos. Entendeu? A aceitação, a rejeição. Eu preciso ser quisto até quando? Você precisa estar bem com você. E não precisar sempre mostrar que você precisa ser quisto. Que você precisa ser desejado. Que você precisa chamar atenção. Isso é automático. Isso já vem. Entendeu? E cada vez mais as informações, TV, rádio, indiferente do que, jogam a gente para esses assuntos. Para esses comportamentos. Jogam. Se a gente não criar esse filtro, o mínimo de filtro possível, você tá totalmente manipulado e não percebe, né? As grandes empresas têm um marketing absurdo, elas sabem entrar no cérebro das pessoas. Se você comprar um Dolce & Gabbana, se você comprar isso, uau! Você vai se sentir melhor, São essas informações que muita gente processa. Você vai estar nadando nos mares da Grécia. E não é assim, cara. Não é assim. A gente sabe que não é, mas entra essa informação no cérebro e fala, bom, no mar da Grécia eu não vou estar nadando, mas cheiroso aqui, legal, com estilo eu vou estar. Claro, né? Claro. A gente usa camisa polo por quê? Porque na nossa mente já tem toda a descrição, todo o entendimento que quem usa esse tipo de camisa está nesse nível social, está falando de algo diferente, está dando uma abordagem diferente. Mas acho que até aí faz parte, né? Óbvio. Isso não é uma coisa... Óbvio. Que a gente precisa excluir isso na nossa vida. Eu acho que isso um padrão. Por exemplo, eu tô falando exatamente da camisa polo, mas assim, um padrão de vestimenta... ele tem muito a ver com o impacto que você causa. Claro. A seriedade que você é levado. Claro. Por exemplo, se você está numa praia, obviamente que você não vai estar vestido assim na praia. Você vai estar de chinelo e tal. Você vai estar com uma vestimenta condizente ao ambiente que você está. Exato. Agora, você não vai entrar num fórum, por exemplo, de chinelo e de sunga, né, meu? Exato. Não tem a ver, né? Exato. Então, eu acho que esses padrões, eles são criados justamente... para que nós sigamos algumas regras dentro de uma sociedade. Acho que é saudável. Foi que nem você falou. A gente precisa saber filtrar. Até onde a gente pode? Será que a gente precisa? Será que eu preciso ter uma Polo de R$500? Será que uma de 200 não me satisfaz? Isso. Aí sim. Aí, perfeito. É o jeito que você filtra. Perfeito. Através das informações que são impostas no teu sistema. Sim.
Aí se você estiver bem com você mesmo, se você estiver bem estruturado, você consegue diluir, você consegue enxergar de muitas formas que antigamente você não enxergava. Porque às vezes, isso que você está falando, a gente é induzido ao seguinte, por exemplo, a de R$500, ela nem caiu legal em você, você olhou, o caimento não é legal. Mas a de 150, puta, ela caiu legal. Só que a de 500 tem um negocinho ali, Exato. Cara. Eu não vou estar confortável, mas a marca vai estar suprindo alguma coisa ali. A marca vai fazer as outras pessoas me olhar de forma diferente. Putz, olha cara, quanta informação está sendo processada. Exatamente. Naquele momento em que você fala para você mesmo que, poxa, será que eu pego a de 500 ou a de 200? Olha o jogo de informação. E às vezes, o teu estado de espírito, você tá tão incomodado com aquela blusa que não tá legal em você, que aquela impressão que você quer passar, a pessoa não vai nem notar a marquinha dos 500. Ela vai perceber que você tá incomodada. Mais uma vez, a gente não enxerga com o cérebro? É exatamente isso. Exato. Essas informações são processadas e a retomada das informações faz você escolher a de 500. Isso. Perfeito. Perfeito. Lembra quando a gente precisa ser aceito? Imagina abandono e rejeição que tem em quase todo mundo. Acho que todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Às vezes num grau mais elevado, Exato, num grau mais contido, mas sempre tem. Seja né? por diferentes momentos da vida. Todo mundo tem. Então, quando você se torna um comprador, um consumidor compulsivo, naquele momento em que eu estou entrando numa loja, pedindo ou comprando algo, naquele momento eu me sinto poderoso, eu me sinto quisto, eu me sinto importante para um vendedor. E isso supre a minha rejeição. Você percebe que é momentâneo? Sim, é uma fratura emocional que você tem que ela nunca vai ser consolidada. Nunca, nunca. É momentâneo. Aquele milissegundos. De repente, no dia seguinte, você nem usa mais a camisa. Putz, nem usa. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quando eu falei que eu fazia coleção de botas, de sneakers, era justamente isso, porque eu me sentia bem. Só que quando você começa a buscar todas essas respostas, isso deixa de fazer sentido. Mas não que você deixe de gostar da bota, por exemplo. Não. Óbvio que não. Só não vai te preencher o fato de você comprar um monte. Exato. Tá. Em vez de eu comprar 3, 4, eu compro uma. Isso. Lógico, são gostos nossos, são prazeres nossos. Tá. A gente tem conquistas, a gente trabalha, a gente é merecedor. Quando a gente tem esse entendimento do que a gente merece, a gente pode comprar sim. E quando a gente compra, é liberado mais uma vez aquele neurotransmissor que gosta, né, que a gente se sinta bem, né, que é a famosa dopamina, né, um hormônio famoso, um neurotransmissor famoso, e faz ali a gente mudar o nosso estado, ali a gente reviver toda a base, toda a nossa trajetória. É isso que você vê, por exemplo, com jogador de futebol, atleta, né? A gente vai até entrar nessa tua área. O cara que não tem nada, geralmente eles são pobres, né? Uhum. Difícil, assim, você ver um jogador de futebol, por exemplo, que nem o Leonardo, que era o meio de campo da seleção brasileira e tal. Ele era um cara que já tinha uma família, ele vinha e tal. O Kaká. No geral, os jogadores de futebol são humildes, né? Eles vêm, assim, de uma origem humilde. Eu vou entrar num ponto que vai ser interessante. E quando eles chegam lá em cima, por exemplo, o Adriano Imperador, o cara é um cracaço de futebol, ele se perdeu. Ele tá confortável onde ele tá. Mas houve uma ruptura ali de equilíbrio dele a partir do momento que o pai dele faleceu, se eu não me engano. Acabou a vida dele. Acabou, Mas assim, outros que gastam muito, gastam mais, ganham rios de dinheiro e gastam mais. Dentro do teu treinamento, quando você pega essa molecada, que você treina moleques novos também, né? Também. A partir de 8 anos. Você já prepara a mente deles para quando eles forem se deparar e tem um equilíbrio financeiro, Vamos saibam lá. organizar Isso acontece muito no jogador brasileiro. Não só o desempenho atlético Vamos deles. Lá. Qual o momento da nossa vida que é construído as nossas memórias? É na criança, na adolescente ou no adulto? Cara, na criança, né? Na criança. Vamos Perfeito. lá, ok. De repente, eu começo a ganhar muito dinheiro. Começo a gastar, eu tenho lá
a convivência da mídia, de pessoas famosas, eu me torno uma pessoa famosa. Quando eu paro de jogar bola, isso acontece muito no jogador brasileiro. Quando eu paro de jogar bola, eu deixo de ter a atenção, né, da mídia, de pessoas famosas, e eu me sinto abandonado. Eu me sinto triste. Naquele momento, é linkado informações do sistema na construção das nossas memórias. Lembra que não atualizou o software? Aí volta lá pra criança. Quando ele era criança, ele era rico? Pobre. Pobre. Então, o que o cérebro dele entende? Que ele precisa gastar tudo. Por isso... A escassez. Por isso que... porque o cérebro dele... Tá impressa nele. Isso. A escassez. O cérebro dele não enxerga Tá. toda essa trajetória. O que o sistema dele enxerga é como eu me sentia, como eu vivia, como eu lidava. Eu sabia lidar com a riqueza? Eu não tinha nada. Então eu volto. A gente não tem a criança interior, mais uma vez falando de inteligência emocional. Uhum. Eu volto a ser essa criança. E para eu ser quista, eu gasto tudo. E eu continuo com as minhas memórias, com as minhas informações e respeitando o meu sistema. Por isso que todo mundo quebra. A maioria quebra, né? Quebra. É como se fosse, eu ganho 20 mil, o universo faz eu gastar 17. Eu fico com 3, eu fico em dificuldade. Ou quando não gasta 30, né? Exato. Eu começo a criar comportamentos de jogo, comportamentos de bebida, comportamentos de gasto, seja com carros de luxo. O meu cérebro ele não vai enxergar essa parte. Lembra que tudo é uma frequência? Sim. É um modo automático, modo avião, modo automático. Eu começo a fazer um comportamento que vai outro, que vai outro, que vai outro, que vai outro. Quando acontece algo diferente, o meu cérebro não reconhece. Isso eu uso muito quando eu treino os traders. Bolsa de valores. Pô, o cara tem que ter um equilíbrio emocional. Exatamente. Monstro, porque o cérebro, mais uma vez, ele não é preguiçoso. Então ele vai poupar energia. Então ele entra no modo avião, você não reconhece. Então você comprou um carro de 30 mil, só que nesse mês entrou 20. Ele não reconhece essa discrepância. Ele entende que você é rico, que você ainda pode. Entendi. E continua. Pô, tinha um jogador do Santos, não vou citar nomes aqui, ele era zagueiro. Uma época que eu trabalhei na imprensa, trabalhei na TV Record, a gente cobriu os treinos do Santos. Eu fiquei impressionado com isso. Sabe onde ele fazia a compra do mês? Onde? Na conveniência do posto, cara. Você imagina, uma bolacha que você vai no supermercado, você paga 3, na 10. conveniência ela tá 10. Ele fazia a compra do mês lá. Exato. Ele fazia a compra do mês lá, tipo assim... Ele não tinha dó do dinheiro, cara. Hoje eu nem sei como ele tá, mas eu sei que depois que ele saiu do Santos, ele passou por alguns clubes grandes, ele desapareceu. Exato. Tu pode ter certeza que hoje ele se arrepende de fazer compra do mês lá. Mas é isso, é justamente isso. As informações, o valor, a discrepância de valor, aonde ele está comprando, o sistema dele não reconhece. E tu já trabalha essa molecada nesse sentido, para eles terem, não é uma educação financeira. É mais fácil eu trabalhar com o Sérgio de 40 e tantos anos, 44, você 44, tem vezes 365 dias, faz as contas. É uma cacetada de dias. Ou uma criança de 10. Criança de 10, cara, sem dúvida nenhuma. Tá com o HD limpinho ainda. Limpinho. Eu falo isso para as crianças. Quando eu dou o exemplo dos pais e das crianças, eu falo, o que é melhor trabalhar? O que é melhor jogar? Um Play 5 ou um Play 4? Um Play 5. Tá novinho. Mais fácil. Do que eu jogar um Play 2, um Play 1. Uhum. Cheio de erro. Defeituoso. Cheio de defeito. Verdade. Entendeu? Por quê? Pelo tempo que esse produto tem. É a mesma coisa na nossa vida. Por isso que é um tesão trabalhar com criança. É gostoso trabalhar com criança. A criança é verdadeira. Quer ou não quer. Já teve criança que entrou conversando comigo, tal. Na hora de fazer, ele falou, tenho medo, não quero. E eu falei pro pai, eu não vou fazer. Aí o pai, por quê? Eu falei, porque ele não quer. Não adianta. Ele não quer. E mas quando ele quer, e quando ele não quer, ele se fecha. Ele é emocional puro.
E se fecha. Você trabalha com atleta, a gente falou futebol, e quais Todos. outros tipos de atleta? Todos. Todos os atletas? A diferença é só entre coletivo e individual. Individual, tá. Tá bom. Mas se você não trabalha só com atleta, você trabalha em qualquer tipo de ser humano. Qualquer tipo de ser humano. Eu atendo Qualquer gente tipo do de ser mundo humano inteiro. é ótimo. Gente do mundo inteiro. Tá. E as pessoas perguntam, principalmente as pessoas de fora, você atende só atleta? Não. Com qualquer finalidade de ser humano. Qualquer finalidade. O cérebro é o mesmo. A vertente que é diferente. Mas do mesmo jeito que um ser humano eu posso tratar ele para empresa, eu trato muito empresário. O tipo de abordagem de um empresário é parecido com a do atleta. Porque estresse. Todo dia. Meta. Medo. Meta. Medo de quebrar. Exato. Então é mais ou menos, é parecido. Qual foi um caso assim bem punk que tu pegou e falou, caraca, isso aqui é um desafio pra mim? Já se deparou com algum caso desse? Fala, putz, cara, isso aqui é um desafio pra mim. Cara, eu acho que o maior desafio é eu reestruturar as pessoas que passaram por abuso sexual. Tu já pegou? 78 pessoas e contando. É anos-luz 78. o pior erro, o pior trauma que uma pessoa pode Que passar. coisa horrorosa isso, cara. Mais de 10 são Deus... homens. Mais de 10 são homens. Pois é. E quem que esses abusos que a gente vê pelas estatísticas é sempre pessoa muito próxima mesmo? Exato. É pai, às vezes... Pai não. Padrasto. Tá. Tio. Irmão mais velho. Primo. Pirueiro. Caraca, meu irmão. Técnico. Falando de esporte. É bizarro. Isso gera uma destruição, uma quantidade de informações enormes. Tem gente que quer normatizar isso ainda. Enorme. Eu já tive pessoas, uma das primeiras, que ela se curou de uma depressão com 2 sessões. Uma delas foi de abuso. Uma depressão. Essa é a coisa mais abjeta que o ser humano pode fazer para outro. A gente não tem ideia das respostas que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso cérebro cria. Não é a hora disso, né, cara? É um momento de pura inocência ali. Exato. Não pode corromper isso, cara. Não pode quebrar isso. Não pode. Mas cara. eu tenho um caso que eu falo em toda entrevista que eu dou. Isso é muito pesado pra mim, cara. Que aconteceu no começo desse ano. Eu virei fã dele, eu adoro ele. Falo muito dele. Esse cara veio de Ubatuba. Esse cara, na semana de carnaval, ele me procurou. Veio ele e a mãe dele. E ele falou, já passei 15 anos de terapia, não consigo, tal. Quantos anos? Me ajuda. Ele ia fazer 40 anos. E ele fechou 10 sessões comigo. Eu falei pra ele assim, em 10... Ele fez acho que 11 sessões, se eu não me engano. 10 ou 11 sessões. Eu tratei ele todos os dias do carnaval. Eu tratei ele. Eu falei assim, em nenhum momento eu vou falar do teu erro. Mas eu vou te levar do buraco. Todas as vezes que faz você reconhecer e nunca mais olhar pro teu erro. Esse cara tinha 21 anos de cocaína. Ele nunca mais tocou numa cocaína. Cara, você chegou onde eu queria falar. Mas antes de eu chegar nesse assunto da droga, tá? Do padrão. Esse tratamento que você faz com as pessoas, como é que é? Você fala assim, olha, para essa aqui vai ser hipnose, né? Você trabalha com hipnose, com reprogramação mental também, Tudo. Cara, se você tem N ferramentas e N informações, você usa o que você tem de melhor. Perfeito, mas é específico para cada um? Com esse não, eu vou usar isso? Não. É com o que for sendo necessário, Feeling. você vai identificando. Feeling. Tá. Através do teu banco de dados que eu tô reconhecendo você é mais propício para esse tipo de técnica. Perfeito. Perfeito. Você faz essa leitura. Sim. E aí a gente chegou nesse assunto da droga. Existe um padrão assim pro drogado ou existem vários fatores que levam uma pessoa a usar droga? Porque tem os adictos que experimentaram uma vez, são aqueles caras que viciam mesmo. Tem os usuários, tal, papá. Tudo bem que é curiosidade. Exato. Eu não digo um padrão, mas eu digo a maioria. O que leva? Você ser quisto em alguma parte do sistema. Você ser desejado talvez por novos amigos, por uma nova turma. Talvez chamar a atenção para ser o bonitão,
Porque dentro de casa ele não está tendo atenção. E muitas vezes, essa falta de atenção não são culpa dos pais. Foi o que o sistema dele entendeu. O sistema dele achou que estava fazendo certo. Então eu falo isso para os pais. É óbvio, tem muitas famílias que existe essa rejeição, esse abandono de quilo. Mas a maioria são momentos em que o filho se sentiu abandonado e rejeitado, mas em nenhum momento foi culpa dos pais. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Um dos momentos mais drásticos de um primo meu que eu tratei, ele estava no berço, chorando, sozinho e abandonado. Ele devia ter 1, 2 anos, ele estava no quarto e meus primos estavam na sala vendo TV. Só isso. Mas aquela velocidade de assimilação fez ele entender que ele estava ali sozinho, abandonado. Que os pais não estavam em casa. Porque lembra, mais uma vez, a gente não enxerga com o cérebro. Ele olhou, raio de visão, viu tudo escuro, viu a cor negra, não viu os pais, chorou, não teve atenção, porque ele não foi ouvido. Ele se sentiu abandonado. E isso foi criado. E fica. Tu levou ele até isso aí? Sim. Através do que você levou? Que técnica você usa pra levar? Qualquer uma. Qualquer uma? Através de uma respiração, eu te levo para o momento mais importante. Através de um fluxo de hiperventilação, eu te levo para um momento drástico. Tudo é hipnose. Ah, hipnose nada, cara. Hipnose é o estado alterado da nossa consciência. É onde a gente sai do consciente e a gente vai pro inconsciente, porque é lá que fica todas as memórias. Não é no teus córtex que fica. É no inconsciente, é no límbico, é no cérebro emocional. Para você levar a pessoa para um estado de hipnose, tem que ter todo um momento, tipo, aqui, um silêncio, pai, e tal. Não. Tu me hipnotizaria agora, por Não. exemplo? Tu consegue, assim, vai, pá, eu te hipnotizo. Ou tem que ter todo um momento, assim, vai, vamos sentar aqui, se você vamos quiser, concentrar. Não, entendi. Numa Só boa. pergunta, agora não. Você entra em hipnose quando você se emociona num filme. Tá. Você entra em hipnose quando o seu time faz o gol do título. Você entra em hipnose quando alguém fecha teu carro. Quando alguém bate no teu carro. N momentos do nosso dia a dia a gente entra em hipnose. Porque as hipnoses estão ligadas às emoções, é isso? Por exemplo, você falou, o cara... Não, a hipnose está ligada ao teu banco de dados. Porque, por exemplo, você falou, pô, você comemora o gol, ali é um momento de euforia. Sim. Pô, o cara te fechou, bateu no teu carro, ali você tá puto. Naquele momento de euforia... Tá. Por que você gritou gol? Por que você ficou eufórico? Por quê? Que meu time fez um gol. Qual foi a primeira sensação que você sentiu isso? Quando foi? Você poderia chorar na hora do gol. Poderia. Mas é isso que você vê? Que as pessoas fazem? Não. Eu grito até quase desmaiar. Esse banco de informações está onde? No emocional. A hipnose faz você acessar lá. Ah, entendi. Entendeu? Ela é o protocolo. Tá. Ela é uma técnica que faz você ir pro teu inconsciente. Entendi. Perfeito. O que é feito, toda a reestruturação, aí requer estudo. Deixa eu te perguntar, desses 78 casos que você falou que tratou de abuso infantil, aí, abuso sexual, você conseguiu, digamos, zerar esses Todos traumas? em uma sessão. É mesmo, cara? Numa sessão você conseguiu, cara? Zerou o trauma? E você tem esse feedback até hoje dessas pessoas? Tem? Cara, que ótimo isso, meu. Eu fico muito feliz. Porque eu considero isso, acho que a maior atrocidade que um ser humano pode Nenhuma passou de uma sessão. Nenhuma. Que ótimo isso, cara. Nenhuma. Eu fico feliz de você ter curado essas pessoas. Não, elas se curaram. Eu fui apenas o arquiteto. Tá. Eu apenas fiz elas se sentirem da melhor forma. O cérebro é delas. Eu considero isso uma das maiores atrocidades que um ser humano pode fazer com o outro. É o abuso infantil, cara. Se você vê como a pessoa fica, a catarse que ela tem, aí você fica em choque. Eu imagino o teu controle emocional pra tratar disso, cara. Você tem que ter muito equilíbrio pra tratar disso. Porque não deve ser fácil. Das pessoas em transe fugirem da minha voz. Elas saem da cadeira, elas vão pro chão, elas fogem da minha voz. Você tem uma ideia. Tremendo, chorando, gritando. Como se eu fosse o pior assalto da vida dela. É bizarro.
Eu vi uma vez um neurocientista falando, né? Eu estava assistindo uma aula do neurocientista, num curso que eu fiz, e ele estava citando o exemplo de uma mulher que estava ali conversando com ele e tal. Acho que isso era paciente dele, alguma coisa assim. Ele estava atendendo ela e tal. E ela chegou num dia que ela ficou travada. Ela travou, ela não conseguia falar, ela olhava para ele, ficou travada. E ele falou para ela, pô, o que tá acontecendo? E aí ela passou mal, ele chegava perto dela, não deixavam ela chegar perto, tal. Depois ela chegou num momento e disse para ele, falou, olha, você estava usando o perfume do cara que me abusava. O mesmo perfume. Para você ter uma ideia, isso para os terapeutas que estão me vendo. Quando eu vou tratar algum tipo de abuso sexual, eu uso álcool. Álcool em gel. Nas mãos? É. Por quê? Porque a maioria dos casos a pessoa estava bêbada. De todos os nossos sentidos, o mais rápido a atingir o límbico é o nosso olfato. Putz. Eu já faço ela regredir ali só de estar acessando o mesmo cheiro. E falando do assunto, abordando o assunto. Por que você acha que o ramo da perfumaria é gigantesco? Uau, que perfume gostoso. Isso, poxa, eu tenho várias memórias relacionadas ao cheiro. Eu tenho várias. Isso, exatamente. Eu tenho várias. Exatamente. Pô, esse aqui tem o cheiro daquela casa, daquele lugar. Esse cheiro daquela época tal. É isso aí. Eu relaciono muito. O olfato é poderosíssimo. É, cara. Isso é verdade. A via dele parece um atalho no límbico. É um atalho. Por isso que a gente tá correndo lá, se matando 5 quilômetros. A gente passa pelo outro lado da rua de uma pizzaria, a gente fala, puta merda. Eu quero comer. Que se dane a corrida. Naquele momento, esse nível de informação está sendo processado pelo corpo. Cara, demais. Cara. Tudo. Você fala, meu Deus, vamos sair daqui. Quando a gente corre e passa pelo CPE, que os corredores ali... Nossa senhora, adianta, você pode pela praia. Nossa, não adianta. Não, e pior é que assim, isso faz muito sentido, porque assim, antes de você colocar alguma coisa na boca, você cheira. Óbvio. Você tem o cheiro. Mais rápido. E se você não tem olfato, você não tem paladar. Uma coisa tá ligada à outra. E a primeira coisa que você faz... Tudo bem, tem Você vê como as pessoas pós-Covid ficaram desesperadas, as que perderam o olfato? Pô, cara. É justamente eu isso. peguei Covid, eu fiquei uns dias só, acho que uns 3 dias sem olfato. Depois, e eu não perdi totalmente o olfato, tá? Eu fiquei parcialmente. E porque não é um lance de teu nariz estar congestionado. É porque é neurológico. O vírus ataca os teus nervos aqui, né? Que são ligados ao teu olfato. Exatamente. E aí interrompe ali. Isso que é mais desesperador. Para você ter uma ideia. Quando você tá andando na rua, passa um cara, fala pizza. Aquilo que você ouviu entrou no teu sistema límbico, começou a processar as informações que geram a pizza e você sente o cheiro da pizza. Inconsciente, sem ter a pizza, você sente o cheiro. Sente o cheiro, cara. Ou quando tu passa numa padaria que tá saindo uma fornada de pão, aquele cheiro de pão. Não, mas eu tô falando sem a pessoa ver a pizza. Tá. Né? É mesma coisa. Filho, desce, pão tá quentinho. Cara, você não viu o pão. Mas a sensação que aquilo já te proporcionou, você vai na hora. Cara, você fala na hora. Seu cheiro, o tato das mãos, né? A quantidade. Você fala, nossa. Não, e aquele acolhimento, tu liga com o acolhimento da mãe, a tua mãe te dando aquele negócio. Mesa. Pô, gostoso, com aquele café. Você vê quanta informação verdade, cara. Que é processado em questão de milissegundos? Milissegundos. Isso é fascinante, né, cara? E explica muita coisa, né? Isso. E eu acredito que a gente esteja ainda longe de todo o conhecimento. É o início. E eu acho que isso está sendo muito mais explorado hoje. Muito mais. Por exemplo, pessoas como você, que buscaram muita informação, compilaram várias informações e você está lançando uma técnica, né? Lançou e desenvolve uma técnica sua. Cara, eu acho isso extremamente admirável e eu entendo que todos deveriam fazer isso. Em uma sessão eu uso hipnose não verbal, eu uso inteligência emocional, eu faço as analogias da neurociência, né? Como atingir certos sistemas, né? Quanto tempo leva uma sessão tua? Dependendo da sessão, 20 minutos. É sério, cara? 1 hora, 40 minutos, 30 minutos.
Mas quando vai, por exemplo, agendei uma sessão com você, você se programa para 1 hora de atendimento ou não tem esse não limite? Existe. Não existe. Tá. Existe todo um processo, existe uma anamnese, Tá. existe uma conversa onde de alguma forma eu vou estimular a tua mente, né? Eu já vou te colocando em transe sem você saber. Para quando eu pedir para você fechar os olhos, o processo seja mais fácil. Perfeito, já dá aquela amaciada. Exato. Amacia a carne. Exatamente, exatamente. É tudo um processo. O transe, ele demora 20 minutos. O transe mesmo, a parte, a cereja do bolo. E a pessoa ficar consciente nesse transe? Totalmente. Tá totalmente consciente do processo. Totalmente. A mente é dela. Tá. Quando volta, ela entendeu o que aconteceu. Quando ela volta em bug. Por quê? Porque ela passou a vida inteira com tipos de informações achando que era certo. E, de repente, ela viu de outra maneira. Era isso que eu ia te perguntar. Depois da sessão, existe um tempo onde a pessoa assenta essas informações na cabeça? Cada um no seu tempo. Tá. Não existe um padrão, assim, mais ou menos. Não. Mas leva, né? Um tempo depois para a pessoa começar a organizar ali. As pessoas ficar pela boca assim, ficar pensando, olhando pro alto. E eu falo, calma, isso é normal. Você vai ter muito diálogo interno ainda. Isso, Você com você mesmo. Depois, às vezes leva uma semana, talvez. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Não importa. Cada um no seu tempo, cara. E hoje, cara, tu atende algum atleta de ponta? Tá atendendo ou tu tá mais voltado para atendimento das pessoas em geral? Os dois, cara. Os dois. Eu não tenho esse leque focado apenas numa vertente. Porque todo ser humano tem um sistema e o sistema é parecido, vamos dizer assim. A vertente que ele explora durante a vida que é o diferencial. Mas a gente está falando de mente e cérebro. Todas as pessoas têm mente e cérebro. Tu já pegou um psicopata não. mesmo? Você não? Não. De identificar? Não. Você acha que essas pessoas psicopatas, elas... Tu falou que eu tinha traços de psicopatia, eu fui com medo de você. Mas aí são traços de personalidade. Tipo assim... Você sabe por que eu comecei a estudar muito isso anos atrás, Sérgio? Porque as pessoas não se abriam comigo. Tinha muitas pessoas que eu tinha que adivinhar. Então, eu comecei a estudar comportamento, microexpressão, linguagem corporal, tudo. Porque automaticamente, quando eu ia aliciando, eu ia falando dos erros dela sem ela saber, e eu ia atingindo os erros dela. Então a gente tá aqui conversando, tu tá me analisando inteiro. Não, já te analisei. Já, né? Já. Por exemplo, já. Se eu tivesse sentado aqui agora, a gente tá batendo um papo, tu tá me analisando. Tu Exato. Tá conversando. Em qualquer lugar. Starta isso de uma forma inconsciente ou você tem um controle disso? Não vou começar a analisar? Não, ou você já inconsciente. Entendi. Já ficou tá no automático. Eu já palestrei para algumas empresas onde eu falo da venda inconsciente. Que é justamente isso, você entender o seu cliente e você falar, se expressar, agir e se comportar da maneira que o cérebro dele Você dá esses treinamentos para empresas, para vendedores, você falou que dá para traders também, né? Sim. Cara, que massa. Você falou que vai abrir cursos agora, eu vou lançar um curso no final do ano, agora em novembro, que é a Masterclass em Leitura Fria, onde eu ensino tudo. Masterclass em Leitura? Fria. Fria, tá. Onde você identifica traços de personalidade, leitura corporal, microexpressão facial. Eu te ensino de todas as maneiras você identificar qualquer tipo de mentira. Através de um fluxo de voz, através de um tom de voz, através de um piscar de olhos, através do aumento da íris, através de várias coisas. Eu faço você identificar o traço de personalidade de uma pessoa ou o que ela viveu através dos dedos dos pés. Cara, agora deixa eu te perguntar. Que impacto tem em vocês quando você lê essas pessoas, você identifica muita coisa, que a pessoa tá mentindo, é mentirosa... O que você sente? Isso não te faz mal isso? Ou você fala assim, não, beleza, é isso aí. Internamente? O que você pensa? Dou risada. Não mudo minha expressão. Não, tudo bem, mas assim, pra você fala, pô, que merda, eu fico decifrando todo mundo, eu vejo que tem um monte de mentiroso, um monte de safado, um monte de gente ruim. Tu sente alguma decepção em relação a isso? Não. Qual é a tua relação com isso? Quando você identifica? Nada? Eu só absorvo se tá certo ou não. No começo isso te deixava meio decepcionado? Não, nunca te deixou? Não.
Tipo, puta cara mentiroso, hein? Tipo assim, é bom porque você fala... Eu vou te dar um exemplo. Eu não me aproximo dessa pessoa. Vamos supor que eu tô vendendo algo pra você. Tá. E de repente você começa a contar uma história pra falar que você vai comprar isso que eu tô te vendendo, mas eu tô lendo que você não tá dando a mínima pro que eu tô te vendendo. Tá. Eu gasto menos energia com você. Perfeito. Então, passa pra outro. Passa Encerra pra outro. ali e passa pra outro. Simples. Mas uma coisa, deixa eu te perguntar. Você aconselha a pessoa que vai passar pelo teu curso a passar pelo tratamento antes ou não tem nada a ver? Não, esse não. Mas seria mais interessante, Esse não é? Eu tenho 3 cursos. Eu tenho esse de identificação, eu tenho o treinamento cerebral, principalmente voltado para atleta, mas muitos empresários, traders já fez esse meu treinamento em 2019, começo de 2019, se eu não me engano, que foi meu último treinamento. E eu tenho o que eu estou lançando também esse ano, que é a formação em inteligência emocional voltado à clínica e atendimentos. Eu explico tudinho o que acontece com o cérebro, as técnicas, o porquê você faz esse tipo de abordagem, o porquê acontece isso no sistema, não somente aplicar as técnicas. A pessoa precisa reconhecer detalhadamente o que acontece. E não ela aplicar aquele protocolo. Eu criei isso. Isso. Então, por isso que eu estou perguntando para você. Porque assim, não fica melhor, mais autêntico para a pessoa, de repente, absorver isso no teu curso quando ela se resolveu, quando ela passou por esse tratamento antes, por exemplo. Ela passou na sua mão, você conseguiu atualizá-la. Você atualizou a pessoa. Aí depois daí ela faz, não é melhor isso? Muita gente não quer atualizar. Só quer aprender. Mas aí eu acho que não fica autêntico isso, cara. Não fica congruente, né? Poxa, eu vou aplicar uma coisa que nem em mim eu passei por esse processo. É isso que eu tô dizendo pra você. Eu acho que não rola uma verdade aí. Você precisa se tratar primeiro. Isso. Pra depois tratar atender e tratar os outros. Isso que eu tô falando. Simples. E tem gente que... A conexão é mais rápida. Com certeza. Porque você não vai ter erros. Essa quantidade de erros. Eu acho que é simbiótico isso, né? Você cria uma simbiose. Tipo assim... Eu me tratei, eu já sei como é que eu vou absorver o conhecimento para tratar outros, já que eu estou aqui com esse interesse. Eu acho que não fica autêntico, acho que é uma pessoa que não se tratou, ela está ali no mesmo lugar e ela tem uma ferramenta que ela usa, ela não é a ferramenta. Exato, não ela só tem a ferramenta. Ela não é a ferramenta, é essa simbiose que eu digo. Essa vivência. Isso, eu não acho, aí eu não acho muito interessante, tá? Eu acho, na minha visão. Por isso que para alguns eles se conectam mais, e para outros não. Perfeito. Porque eu acho que faz mais sentido, cara. Como é que eu vou querer aprender uma coisa se eu nem passei por esse processo? Eu não sei como é que é. Para você ser tira, para você ser policial, você não tem que passar por todo esse treinamento. Tem, cara. Como é que eu vou dizer para você assim, ô Renato? Pô, come essa comida aí, cara. Eu nunca comi. Come aí que eu sei que é boa. Tu vai falar pra mim, que gosto que tem? Cara, eu sei que tem um gosto... O cara que quer virar bodybuilding, mas ele nunca passou por uma dieta restrita, rígida. Um treinamento forte. Isso. Como que ele vai ter autoridade para passar por aluno? Como é que você vai no dentista que tem o dente todo ferrado? Exato. Não é? Exato. Pô, como é que você vai num cardiologista que fala para você, não fuma que é uma merda, e ele tá lá com os dentes todo amarelo, bigode amarelo de cigarro? Não é? Mais ou menos isso. Fala, pô, meu... Isso sim. Que eu não... Eu acho que tem que haver um mínimo de congruência. Por exemplo, você é um cara que hoje chegou nesse estágio porque você passou por tudo. Passei. E você... E tenho muito orgulho disso. Exatamente, mas isso te dá muito mais autoridade. Muito mais. Te credencia muito mais a fazer o que você faz. Porque você passou... Quando eu falo para as pessoas... a maioria dos exemplos que eu dou na clínica, que eu dou lá na minha sala, eu falo de mim. Uhum. E eu falo, sabe por que você é dessa maneira? Por causa disso. Não adianta mentir para mim, cara. Eu passei por isso. E assim, você passa com uma verdade muito maior. E é gostoso. Sim. Você não se sente inferior. Você não se sente menosprezado. Isso, cara. Porque eu acho que aí é que entra muita coisa. Por exemplo, eu vou lá fazer o teu curso, tá? Mas eu não passei ainda por essa atualização. Aí eu vou chegar lá, tudo bem, cara. Passei pelo teu curso, pô, tem isso aqui. De repente, no momento em que eu tô sendo um terapeuta, que eu não posso ter pré-julgamentos, que eu não posso olhar para aquela pessoa de uma forma onde eu tô julgando. Quando entra, principalmente alguém com droga na minha sala, eu falo para ela, eu não tô aqui para te julgar.
Eu tô aqui para fazer o teu cérebro te entender. Isso, porque aí se você não passou por esse processo, automaticamente, por mais que você tenha um entendimento, de alguma forma você vai estar pré-julgando a pessoa ali. Porque você não se atualizou, e isso é muito profundo. Para você aplicar algo que é tão profundo, você tem que ter orgulho do passado. O passado é que moldou o teu presente. Isso. É simples. Quando você tem orgulho, mais uma vez, você muda o teu estado. Quando você não fala do passado, você engole essa dor. É diferente. Perfeito. São dois comportamentos, são duas respostas completamente diferentes. Sim, sim. Quando eu comentei com você, eu fiz um curso de coach e eu não estava preparado naquele momento. E durante o curso, no intervalo, eu fui conversar com o professor que estava ministrando o curso, tá? E eu perguntei algumas coisas para ele e tal, eu tinha algumas dúvidas. Ele virou para mim e falou: Sérgio, você precisa de coach, cara, você não precisa de outra coisa. Eu falei: mas eu acho que o que eu preciso é algo mais profundo. Você precisa de coach, cara. É isso que você precisa, beleza? Meu, me deu vontade de mandar ele para aquele lugar, naquele momento, no meio do curso. Falei: pô, nós troca uma ideia comigo. Com certeza aqui. Você estava falando inconsciente da ferida dele. Será? Porque ele não se tratou, talvez. Então, isso que eu percebia, eu falava: pera lá, cara. É assim, você tem uma carga de informações ali, você entra num êxtase naquele momento, que você tá ali recebendo tudo aquilo. Você sai, passa uns dias, isso some, cara. E eu passei a sentir isso. Eu falei: esse é o motivacional. Eu não tô preparado para isso. Motivacional não muda. Porque eu tenho uma série de questões para resolver comigo. Imagina eu motivar você e eu falar assim: sim, você consegue. Sim, você consegue. Sergião, você acorda às 6 horas da manhã e você vai ficar até meio-dia falando para você mesmo: sim, você consegue. Sim, você consegue. E quando você chega no trabalho, aciona um link de informações que potencializa uma memória antiga, ela fica consciente naquele momento onde você se sentiu com medo. São 6 horas de motivação jogada fora. Exato, é isso mesmo. É perfeito. Cara, você traduziu o que eu pensava. É exatamente isso. Sim. Exatamente isso. Eu falo: como é que eu vou ser coach de alguém, sendo que eu tenho uma série de questões e o curso de coach me fez reviver tudo isso que você está falando aí, muitas coisas. Foi ótimo nesse sentido, que eu falei: sim, claro. Cara, eu tenho tantas questões a resolver, como é que eu quero ser coach, cara? Eu preciso me resolver primeiro. Você entendeu? Porque cadê a congruência, cara? É como as pessoas falam: nunca aceite conselhos de um cara que diz que é coach financeiro. E o cara é um fudido. Não tem nada. E o cara não tem nada. Porra, você não pode aceitar isso, né? E foi da mesma forma. Eu falei: pô, não quero ser um embuste. Eu quero ser algo de verdade. Então, guarda isso aqui na caixinha, uso o que eu sei, o que foi bom e deixo pra lá, né, cara? Depois, em um outro momento, ou outra vertente de estudo do autoconhecimento, do comportamento humano, desenvolvimento humano, que é o que eu tô fazendo hoje. Eu faço um curso, faço faculdade, fiz cursos e tal, e eu busco muito. A gente pode sim se reinventar. É gostoso, cara. Cara. É gostoso quando a gente faz o que gosta. Essa pandemia, ela fez isso. Pelo simples fato das pessoas começarem a entender que a vida é um sopro, eu vou viver da melhor maneira. Isso, cara. Isso. Eu vou fazer o que me faz feliz. Cara, quando eu comecei a fazer isso lá atrás, as pessoas falavam: caramba, Troglo, vai atender empresa, vai atender banco. Ninguém nunca me perguntou o que me fazia feliz. Exatamente, cara. Perfeito. Cara, eu fui atleta. Eu trabalhei com esporte, com educação física. Eu vou tratar atleta. Se você atender banco, atender... é uma consequência. É uma consequência. Perfeito. Se eu atender empresa, é uma consequência. Mas o que eu sou apaixonado é esporte. Ah, mas dá menos dinheiro. Qual o problema, filhão? Pra mim, o dinheiro, ele não dá essa satisfação. O dinheiro é maravilhoso, ele é consequência. Mas, em primeiro caso, em primeiro plano, o que eu quero pra minha vida é ser feliz. Ser feliz. E se o dinheiro vem através da sua realização, exato, ele vai ser muito mais bem empregado, exato, né? Do que simplesmente você estar fazendo aquilo só em troca do dinheiro. Exato, né? Exato. Entendeu? Porque se eu sempre colocar o dinheiro, nunca vai ser o suficiente. Sempre eu vou precisar de mais. Com certeza, cara. Porque o dinheiro é uma espécie, é algo que está vindo de fora, do meu universo externo. Quando eu me sinto feliz, é algo que está vindo de dentro. Então, em qualquer ambiente, em qualquer situação, eu estou feliz. Sim. Não importa o que, você está feliz. Exatamente.
Exatamente. Caraca, é isso, cara. É isso que... Quando a gente... eu conversei aqui com o Palermo, né? Eu falei, pô, Palermo e tal, qual que é a nossa missão aqui? Ser feliz. Antes de eu terminar de falar, é ser feliz. Acabou. Você tá aqui, a gente tá aqui pra ser feliz. Eu falei, nossa missão somos nós Você quer mesmos. ser feliz sozinho? Vai ser feliz sozinho. Você quer viajar o mundo inteiro? Vai viajar o mundo inteiro. Você quer ser um cara que vai vender coisa na praia? Vai lá. O que te faz feliz, Exatamente. Acho que a grande dificuldade hoje, com o tanto de informação que a gente tem, é descobrir o que te faz feliz. O que te faz feliz, exato, cara. É o descobrir. Fala, beleza, já entendi, quero ser feliz. Agora, o que me faz feliz? O que é, cara? Eu não sei. Tem tanta às vezes informação. Eu brinco com a minha mãe, eu falo assim, caraca, mãe, sabe o que me faz feliz? Eu estudar desse jeito, eu estudar cérebro, algo que me curou, que me... Caraca, mas podia ser tão difícil. Poderia escolher algo mais fácil, poxa! Mas dane-se, meu irmão. Lógico, é o que me faz feliz. Porra, não importa se vai ser daqui a um ano ou daqui a 5 anos. Não importa. É isso que eu gosto. É isso aí, cara. E o negócio é difícil. A neurociência é difícil. Pô, mas é gostoso, E é gostoso. Eu gosto, cara. Assim, me traz prazer. Eu tô dizendo pra você, eu tô compartilhando aqui do que é gostoso, porque eu também me interesso, eu também busco. Não consegui ainda me aprofundar muito. Mas, cara, é uma coisa que eu acho fascinante. A gente vai estudando, a gente vai buscando, a gente vai conhecendo, e cada vez que você entende uma coisa, você fala, ainda preciso entender muito. Ah, mas muito. Meu irmão, é um círculo vicioso. É um vício, é a pior cocaína. É um cara, vício. É isso aí, cara. Meu irmão, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você evolui, mais você quer. Mais você quer. Mais você quer. Porque você fala, caramba, meu, ainda falta muita coisa. Você identifica isso. Esse é o lance do autoconhecimento. O teu autoconhecimento... Eu entendo que você se conhece, conhece as suas limitações, conhece as suas fraturas, conhece tudo. A partir daí que você passa a se desenvolver. Óbvio. E aí não tem fim. Óbvio. E aí, meu amigo, é infinito. Né? É como eu falo para os clientes, para os pacientes, indiferente de quê. Imagina que o nosso cérebro é uma gaveta. E essa gaveta está cheia de poeira. O meu trabalho é limpar essa gaveta. Automaticamente, quando você limpa a gaveta, você vê coisas que você não via faz tempo. Um brilho, algo, que são suas qualidades, cara. Você começa a enxergar muita coisa dentro de você. Que você é capaz, que você pode, que você quer. Você achava que você não tinha nada disso. Exatamente. Porque você não enxergava pela quantidade de lixo. Pela quantidade de erros. Por isso que é gostoso. E às vezes uma repetição de erros, né? Uma repetição. Você repete. Fala, agora minha vida mudou. Aí você vai lá, você cai. A programação neurolinguística não fala que o cérebro trabalha por emoção e repetição? Emoção, porque é o nosso cérebro emocional, o nosso límbico. E repetição. A frequência, repetição. E de forma inconsciente, por exemplo, você fala, não, agora eu vou por esse caminho aqui. Aí você tá indo, daqui a pouco você vai se ver na mesma situação que você tava, de uma forma diferente, mas na mesma situação. Fala, quantas vezes você tá indo para um lugar e aquele lugar mudou de endereço e você dá aquele bug, você fala, poxa, não é mais aqui. Pela quantidade de vezes essa informação foi processada no cérebro. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Então, uma nova, ela precisa ter essa energia. Ela precisa ter essa frequência. E quando tu estuda, percebe a lógica da coisa, não é uma coisa simples, mas é uma coisa lógica. Fica mais fácil. Mas o que impede a gente são as nossas crenças, é o nosso sistema que foi programado para que isso não vá para frente. Exato. Né? É as nossas barreiras, as nossas portas, exatamente, as nossas grades, cara. As nossas prisões. E o teu treinamento, e o teu tratamento, ele libera isso tudo. Sim. Isso é mais fácil. Desbloqueia. Existe crenças limitantes e existe crenças nucleares. As nucleares, elas são enraizadas no sistema. Então, é algo específico em que você ouviu durante muito tempo do teu sistema, da tua mãe, do teu pai, daquele ambiente que você passou muito tempo. Você percebe que é pior. Tá. A quantidade de informações é mais vasta. A crença limitante é ali. Você mudou ali, acabou. Mudou a chavinha, acabou. Mas se você libera a tua crença nuclear, automaticamente caem as limitantes? Não. Tá. Não, porque são áreas diferentes.
Eu tenho uma crença limitante que eu não vou ter sucesso. Eu tenho uma crença nuclear que eu vou ser pobre. Por quê? A pobreza foi tudo aquilo que eu senti durante muito tempo. Foi tudo aquilo que eu vivi com pai, que eu vivi com mãe. Uma crença limitante, não. Foi algo que você ouviu de alguém, foi algo que você ouviu da sua mãe. Aquela história que dinheiro é coisa suja. Coma não vai em tudo. árvore, come tudo, não vai deixar nada no prato. Você percebe que a quantidade de informações é infinitamente menor? Sim. Então é mais fácil. Sim. Mais fácil. Porque tem uma situação, por exemplo, quando você coloca essa informação que você leva para sua vida. Nessa tua crença nuclear, existem muitos casos, por exemplo, em que o filho tem pais alcoólatras. Os pais são alcoólatras. Esses filhos pegam uma aversão monstruosa ao álcool e nunca bebem na vida. Perfeito. Pessoas que são criadas num núcleo pobre. E elas falam, eu não quero ser pobre. E usam isso e são ricas. Como é que se dão essas situações? Como é que elas acontecem? O jeito que é estimulado no inconsciente delas. Por que umas seguem pobres e outras usam isso como um trunfo? Foi o jeito que as informações foram penetradas no sistema. Por exemplo, o pai era pobre, mas não reclamava. Falava, filho, você vai conseguir na vida, você não precisa ser que nem eu. É mais ou menos isso assim que acontece? Não. Ele passou pela dor e aquela dor fez ele desenvolver habilidades que ele nunca mais ia passar isso. Mas existe uma estatística assim, vai? Não existe? Não. Cada cérebro é único. Não. Mas eu acho que a maioria acaba seguindo o pobre, né? A maioria segue o mesmo fluxo. O mesmo fluxo. O mesmo caminho. Tá. A mesma frequência. Isso. Às vezes tem um sentimento, eu não vou diminuir meu pai, a minha mãe. Isso. Não vou ser bem sucedido para que eles não se sintam diminuídos. Exatamente. Como uma patente. Tudo isso inconsciente. Eu não posso ganhar 10 mil reais se eu passei minha vida inteira com a minha mãe e meu pai ganhando 2. Porque aí eu fico longe do meu sistema. Perfeito. Aí eu me desconecto com o meu sistema. Então, mais uma vez, o que eu faço? O universo faz eu gastar 8. E eu me mantenho nos 2. E tá tudo bem. Isso. É a escassez, né? É a escassez. Você precisa viver ali. Porque é o que você entende. É o que você entende. Às vezes você tá chegando num patamar financeiro, você fala, não posso. Aí você se foi todo pra voltar onde você tava. Isso. São essas repetições que a gente tava conversando. Isso. Você vai e repete. Vai, repete. Isso. Cara, isso é sufocante, né, meu? E tu consegue arrepiar isso aí. Desbloqueia isso. Desbloqueia. Não só do ganho financeiro, mas de qualquer outra coisa. Às vezes um trabalho que você quer exercer. Isso. Eu tratei uma pessoa em Manaus, chamava atenção, bonita, bem-sucedida, e ela falava, nossa, Renato, tem o dedo podre. Ela não tinha o dedo podre. Mas quando ela estava na infância, ela viu muitas vezes a mãe apanhar do pai, e a mãe falava para ela, trabalha, filha, porque homem nenhum presta. Ah, é lógico. Enfiou isso na cabeça. E isso foi absorvido. Por quê? Quem está falando aquilo? Uau, minha mãe. Então eu vou seguir a risca. Perfeito. Então, inconscientemente, ela escolhe errado. Inconsciente. Ela escolhe aquela pessoa que não vai dar certo. Tudo inconsciente. Quando que essa pessoa tem consciência? Não tem. Por isso que elas me procuram. Ela se sintoniza, né, com isso. E aí entra esse lance também das energias, atualmente. Claro, nós somos feitos de energia. Tá. Uma das sinapses não são elétricas? Uhum. Né? O sistema nervoso todo, energia. Eu me conecto com a outra pessoa, eu me sintonizo com a outra pessoa. Você não tem empatia por certas pessoas e outras não? Sim. Sistema. Uns são Android, outros são iOS, uns são Motorola, outros são Samsung, os outros são... E muitas vezes, a maioria das vezes, por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, tenho uma antipatia por ela, geralmente eu tô me vendo nela, não é? Não é isso? Muitas vezes. Não tem isso? Muitas vezes ela tem os erros que você tem.
Por isso que te incomoda. Isso, incomoda. A pessoa incomoda. Não é que você não gosta dela. Incomoda. A presença você se dela... enxerga. Isso. Ela te incomoda de algum... Isso, aí você fala, caraca, uma coisa aí... Depois fala, eu sou assim. Né? Mas a gente não quer admitir pra gente, né? Pô, é lógico. Faz você se enxergar dessa maneira. É verdade, cara. E eu passei muitas vezes por isso, a gente passa por isso, né? Acho que a gente fica imune a isso. Eu acho que quanto mais você... Boa parte da vida. Boa parte da vida. Você não cria uma imunização a isso. E é bom você encarar da seguinte forma. Pô, eu preciso melhorar isso em mim. Mas até você identificar o que você não identifica. Não identifica, né? Essa é a dificuldade. Não é? Você não identifica. Que só te incomoda, mas tu não só sabe incomoda, o que é. Não sabe por quê. Não sabe por quê. Te deixa com sensações que faz esse incômodo. O porquê são criadas essas sensações? A tua mente acredita que é porque você não gosta dele. Uhum. Só isso. O jeito dele, o jeito que ele fala. Diferente Isso, às vezes no jeito de falar, assim, a pessoa já te incomoda, né? Ou então, como por exemplo, eu estava conversando com o Palermo aqui. A partir do momento que você vai despertando cada vez mais a sua consciência, porque isso, na verdade, me corrige, por favor, se eu estiver errado, é um despertar de consciência, né? Isso. Não é, que nem ele falou, isso não é uma evolução. E eu concordei com ele, de fato. A gente só vai despertando a consciência. Isso. Você vai despertando. Quando isso se torna consciente, fica mais fácil. Isso. É mais direto, é mais específico. E quanto mais você se desperta... melhor. E você começa a se afastar de um monte de gente. Mas muito. Naturalmente, mas né? muito, naturalmente. Mas muito. Você se afasta, cara. Não vibra mais na mesma sintonia, né, meu? Não conecta mais. Não conecta. Cara, não curto mais essas coisas. Não me preenchem mais. Não é mais pra mim. E por mais às vezes você insiste, né? Não, vamos lá de novo. Pô, vamos junto com essa galera de novo. Aí você vai lá e fala, por que eu fui, cara? E aí você dá uma desculpa, 2, 3, 4, 5 e desaparece. Não é isso. E as pessoas passam, as situações, os locais... Não te agrega mais, né? Passam a ser uma lembrança de uma vida que você existiu e tá tudo certo. Tá tudo bem. Sem mágoa de ninguém, não, sem raiva, simplesmente porque não cabe mais, né? Isso, não orna mais. É isso aí. Exatamente, cara. Eu tenho essa sensação, conversei isso com o Palermo aqui também. Eu tenho essa sensação. Ele já tem uma explicação mais fora daqui, né? Mas que também faz todo sentido, assim como a gente está conversando. E eu cheguei nisso para te perguntar, tu se sente mais sozinho hoje ou você se sente... Absurdamente. Essa é a resposta. Mas essa seleção natural da tua vida, os poucos que já te bastam hoje que você consegue se relacionar, é isso? Sim. Mas se sente sozinho, né, cara? Sim. Mas em que sentido, assim? Um sozinho solitário ou um sozinho tô bem? Um sozinho tô bem. O que acontece? Passa pelo simples fato de a vivência de toda a sua vida, você passar com N comportamentos em N ambientes, você sente saudade, então você tem lembranças. Só que essas lembranças, a gente tem outro tipo de configuração agora. Outro tipo de entendimento. Então ficam nas lembranças. Elas não somem. Não vai sumir. E você não precisa ir lá visitá-las. Exato. E eu não preciso aquilo. Vivenciar. Sim. Exato, exatamente. Que nem, vou te dar um exemplo. A minha infância, ali na década de 80, cara, foi a melhor fase da minha vida. E, cara, vira e mexe eu lembro, assim, alguma coisa, dispara um gatilho de lembrança. Cara, eu me sinto tão seguro, tão confortável ali, Sabe cara. uma coisa simples que acontece comigo? Nossa, eu tô com dinheiro, tô a fim de comprar aquela TV, não tô a fim de comprar isso. Passou. Porque era assim que eu era consumista. Eu entendi. Você se deixava levar por Deixava isso. levar. Até consumar. Exato. Vai passar pela tua cabeça? Vai, cara. Você vai ter outro entendimento? Vai. E tá tudo bem. Aquilo vai te doer? Não. Não mais. Não dói mais, né? Não dói mais. Eu não cheguei nesse estágio, tá? Mas tem muitas situações em que eram incômodas a mim, do passado. Inclusive até uma vez meu irmão mora em Brasília, meu irmão não mora aqui, né? Já há muitos anos. E ele veio fazer umas piadas, assim, com umas situações dessas que me incomodavam. Cara, eu fiquei muito pé da vida com ele. Porque aquilo me machucou.
E foi numa época que eu tava revendo aquilo pra tratar disso, né? Eu mesmo comigo mesmo. E ele ficou fazendo piada daquilo, não era o momento dele fazer piada daquilo. Hoje eu já faço piada disso com ele, a gente ri junto. Naquele momento me machucava. Hoje é uma lembrança de merda, porque eu já sei que eu não vou viver mais aquilo. Aquilo faz parte Hoje, do quando passado. fazem esse tipo de piada, é engraçado, porque quando fazem isso, eu fico parado. E a pessoa ri e eu fico parado. E eu faço. Aquilo não me dói mais. Exatamente. Aquilo não me incomoda mais. Eu acho que... Mas, se ele tá falando isso, tanto faz, tanto fez. Porque eu acho que eu ficava puto, veja bem, como eu identifiquei. Eu acho que eu ficava puto, fiquei puto aquela vez, porque eu ainda corri o risco de passar pelas mesmas situações. Pô, não brinca isso que eu tô curando isso, que eu não quero passar por isso de novo. Hoje já, digamos, Sabe o que eu curado... fazia? Eu evitava certas situações para não passar. É isso. A gente evita mesmo. A gente evita. É por isso que a gente foge. A gente fica mais enclausurado, fica mais dentro de casa. Mas não resolve. Mas aí, o que acontece? O que eu falo, e eu e os clientes, a gente conversa muito sobre isso. Quando acontece essa mudança, você cria uma barreira muito maior. A tua régua aumenta. Então, aquilo, você não quer que te atinja de modo nenhum. Você não quer vivenciar de modo nenhum. Lembra da distância? Uhum. Só que ali, você começa a entender que você também não precisa disso. Então você vai ajustando. Você vai ajustando. Entendeu? E isso você começa a vivenciar sem que aquilo te machuque. Sem que você precise dessa distância que a gente está falando. Vai, num caso que você citou, eu falo muito do abuso, cara, porque eu acho a coisa mais podre que existe. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A pessoa, ela consegue lembrar do abuso e ficar Óbvio. numa boa? Não. Ah, depois? Depois. Lógico. Ela tem outro entendimento e ela fica numa boa, aquilo não afeta mais ela? Não. Cara, que Não. curioso isso, cara. Porque as lembranças vão existir. E isso que eu ia te falar. É isso que é o importante. É. A lembrança ela não apaga. Ela só aprendeu a lidar com aquilo. Só que os tipos de informações foram mudados. O tipo de entendimento foi feito. O tipo de emoção foi mudado. Então, todo o contexto foi mudado. Para quando ela lembrar daquilo, ela não vai vivenciar a mesma dor. Isso. Não, ela não vivencia, mas não. Era o que acontecia, né? Não, quando lembrava. Claro. Isso, nossa, isso deve ser horroroso. É bizarro. E por exemplo, esse cara que você tratou da droga, né? Que ele ficou 21 anos usando droga. Ele não... Em que situações que ele usava droga? Por exemplo, ele era viciado em cocaína. Quais as situações em que ele usava cocaína? Ele ia buscar sozinho? Ele saía de casa pensando, pô, hoje eu vou usar? Ou alguma situação levava ele a usar? Como é que funcionava a cabeça do cara? O cérebro dele criava, através de uma série de informações, ele se sentir de tal maneira e ele buscar aquele mecanismo, aquele comportamento para suprir o que ele estava sentindo. É apenas a válvula de escape. Entendeu? Porque quando você fica alterado, teu sistema some. Teus problemas somem. Desculpa. Do mesmo jeito que quando a gente fica alterado de bebida, do mesmo jeito que a gente fica viciado em jogo, a gente está apenas fugindo daquele estado que estava sendo vivenciado. Entendi. E aí resolveu isso, resolveu o vício. Resolveu várias coisas, né? Várias coisas. São muitos comportamentos muito parecidos, tá? A vertente é a mesma, mas são N situações que fazia. Então eu não vou tratar a droga. Eu preciso tratar o começo, a base. O que fazia o corpo dele agir dessa forma, o que passava por dentro da mente dele, como agia o cérebro dele. Se ele ia pra cima, atacava, queria a droga de qualquer jeito, se ele recuava e ficava sozinho, eu tinha que entender tudo isso. Você conseguiria tratar um viciado em crack desses que andam pela rua assim? Esses coitados aí? É difícil, cara, é difícil.
Porque o que acontece é... O crack, que é muito mais pesado, eles precisam ali do farmacológico. Entendi. Aí vai acompanhado de medicamentos. Um psiquiatra, com certeza. Com certeza, cara. Porque é muito agressivo dentro dele o que aquela droga gera. Então, ele precisa não somente de como ele está sendo construído dentro. Ele precisa de farmacológicos que boicotam e deixam ele ter força para usar aquele tipo de comportamento. Eu conversei com um amigo meu, inclusive faz tempo que eu não vejo ele, que ele era viciado em crack. Nossa. E ele se internou algumas vezes, tal. Ele não chegou a ficar na rua, tal, mas ele chegou assim, a se internar, tal. Inclusive, ele se internou uma época e teve uma recaída. Nessa recaída, cara, ele comprou, acho que 50 pedras de crack. Meu Deus. Se enfiou num quartinho aí no muquifo. E foi. E ficou fumando. E aí ele ligou pro pai dele e falou: pai, vem me buscar, eu tô em tal lugar aqui. E me leva direto pro local da internação. Pra clínica. E aí ele falou que o pai dele, levando ele no carro, ele foi fumando. Ele falou: eu fumei a última pedra na porta da clínica. Eu falei pra ele: cara, quanto tempo tu passou fumando essa quantidade de pedra? Ele falou: cara, foi um dia assim, um dia e pouco. Eu falei: meu, qual que é a diferença da cocaína pro crack, né? A cocaína te derruba no outro dia, tu fica desgastado. Ele falou: o crack não dá essa rebordosa. É mesmo? Ele falou: não dá. Essa bad? Não dá. Você pode fumar crack o dia inteiro, você dormiu, acordou zerado. Você pode começar a fumar de novo, não pega nada. Ele falou: não te detona. O crack não te detona que nem a cocaína te detona. O crack, ele vai te consumindo, ele faz parte de ti. E ele não é uma coisa que te debilita o organismo a ponto de você querer ficar isolado, guardado. O crack, você tá pronto pra outra. Dormiu, acordou, tá pronto pra outra. Ele falou: isso é que é um dos fatores viciantes do crack. Foi o único relato que eu tive de alguém perto, que assim, animal. que falou, até onde eu sei, tá, até hoje, isso, cara, a gente bateu esse papo, nós estamos em 2021, cara, eu bati esse papo com ele, acho que foi 2008, cara, 2007, 2009, por aí. Até onde eu sei, de lá pra cá, ele se manteve limpo, graças a Deus. Eu nunca mais... Eu falei com ele umas outras vezes depois, mas a respeito do vício dele, a gente só conversou essa vez. E eu percebi que ele estava bem, porque eu sabia mais ou menos como era. E acho que ele ficou. Deve ser pelo jeito que é inalado. Eu não sei, cara. Porque a cocaína é pelo nariz. É pelo nariz, dá uma detonada, eu não sei. O crack, se eu não me engano, é cachimbo. É cachimbo, o cara fuma cachimbo ali. Cara, tem todo... eu assisti um cara, ele é uma figura, cara, ele participa de alguns podcasts, esqueci o nome dele. Que ele já fumou crack, ele viveu na Cracolândia. Então o cara é um barato, ele falando de droga, ele é engraçado pra caramba. Ele tá limpo e tal. E ele explicando tudo, como é que se fuma o crack e tal, como é que se usa as drogas e tal. E ele falou: cara, você tem que... tem cara que tem cachimbo. Ele falou: eu fiquei internado com um cara no quarto, o cara era um playboy viciado, ele tinha um cachimbo de ouro, cara. Um cachimbo e crack de ouro. A gente ri, mas é triste pra caralho. É triste, pô. Isso é horroroso. Ele não enxergava, isso com certeza. E aí eu te pergunto, cara, por exemplo, é um problema hoje de sanitário, né, cara? Os usuários de crack espalhados por aí, né? Já é um problema de saúde pública, não tem muito assim mais como fugir. A gente pode entrar no assunto, coibir o tráfico, não sei lá. O que eu entendo, cara? Vamos ver se você entende mais ou menos assim também. O cara já não tem mais nada, ele fumou dignidade, ele fumou existência, ele fumou tudo. Ele não tem mais controle de nada. Ele só existe para fumar aquela desgraça, tá? A internação compulsória, ela funcionaria? Tipo, catar todo mundo, enfiar para internar lá, não adianta. Mesmo, por exemplo, limpou o cara ali, ele ficou um tempo a limpar o organismo. Já foi comprovado isso. Aí depois entra o Renatão, e no cérebro do cara junto com o fármaco. Será que isso não adianta? Aí adianta. Então, mas assim, porque ele por livre e espontânea vontade, tô te dizendo isso porque assim, ele não vai sair da rua numa boa. Sim. Tu tem que catar o cara e Sim. enfiar. E aí você limpou ele lá, ele se desintoxicou, aí vai voltando à realidade, não sei quanto tempo leva, como é que funciona. E aí, tipo, entra o Renatão lá e na mente do cara, com um psiquiatra, tal, e tu vai trabalhando na mente do cara. Acredito ser... Você acha que é por aí? Sim. Sim. Porque a internação nada mais é que
as opções dele deixam de existir. Ele tá ali fechado. Uhum. Não responde mais por ele, né? Exato, ele não responde. Entendeu? A diferença é só essa. Mas ele tá fechado sozinho. Ele precisa de um carinho de uma família. Ele precisa de afeto. É que se ficar em casa, a possibilidade de voltar é enorme. Pô, porque ele vai... Exato. Vai disparar Exato. todos os gatilhos, né? Exato. Entendeu? Exato. Mas eu acredito que tem muita clínica com psicólogo. Eu acredito nisso. Mas teria que ser um trabalho mais profundo. Então, porque muito vai do apoio familiar que você tem. Eu tenho um Muito. amigo... Mas muito. Eu tenho um amigo que ele ficou internado, né? Amigão meu de infância, ele ficou internado por cocaína, tá? Ele ficou internado numa clínica, até fiz umas campanhas em 2018. Foi 2018, minha esposa estava grávida ainda. Arrecadando mantimentos para a clínica que ele estava internado lá. Tipo, ele perdeu tudo, a mãe morreu, o pai morreu, os irmãos eram casados, ele não tinha filho, ele não tinha nada. O que aconteceu? O pai faleceu, vendeu o seu apartamento do pai e tudo, dividiu o dinheiro para cada filho. O que ele fez? Cheirou a parte dele. Cara. E a família não queria mais saber do cara. Assim, uma pessoa extremamente carismática. O cara que, tipo assim, ele vende Bíblia pra padre, cara. Ele é fantástico. Ele tem, assim, uma lábia. Ele é inacreditável. Só que, infelizmente, para esse lado. E ele perdeu tudo, ele ficou internado numa clínica. Aí ele ficou um tempo lá, tal. Eu já conhecia ele. Cara, ele ficou mais de um ano nessa clínica. Aí depois ele conseguiu se transferir de clínica, tal. Aí ele tinha uns problemas de saúde. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe para as pessoas não matarem quem é, assim. Mas, cara, ele ficou um ano e pouco sem usar nada. Um ano e pouco. Cara, na primeira oportunidade que deram para ele monitorar a clínica, você passa de interno e a coordenadora a pegar ali, receber os internos e tal. Cara, ele conseguiu convencer os caras, a família dos caras, a trazer droga para ele. Cara, tu acredita? Um ano e meio depois, quase 2 anos, não. Pela quantidade de memórias que ele tinha. Quase 2 anos. Por quê? Se ele se curasse, eu conversava com ele, falava, cara, você tem que tomar cuidado, você não tem referência, você não tem mulher, você não tem filho, teus irmãos não querem saber de você, teus pais morreram, cara... Acabou. Eu falava... Pra ele tanto faz. Entendeu? O que aconteceu? Cara, a primeira oportunidade que ele teve, ele, pau de novo. Descobriram, transferiram ele pra uma clínica, perdi o contato com ele, eu nem sei onde ele tá mais. Eu não sei mais onde ele tá. Mas eu fui visitá-lo, fui ajudá-lo, e ele falava, pô, me ajuda. Eu sabia que algumas coisas ali, eu já conhecia ele, né? Que ele falava pra mim, eu falava, cara, não é o teu momento esse. Eu não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer ou não. Se você conseguir, por outra pessoa. Por mim, não. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te dar um conforto, dentro do possível. E não pra fazer isso que você quer. E, cara, eu acho incrível, porque se você não tem uma família, uma estrutura... Tem uma base. Fatalmente o cara vai voltar. Lógico. Fatalmente, quando tem uma mulher. O que impede ele? Nada. Então ele vai fazer o que a mente dele gosta que ele faça. E eu não sei como ele não teve uma over até hoje, assim, porque são anos usando e, assim, uso diário, cara. Todo dia. Tudo bem que ele não usava numa quantidade muito grande, mas é todo dia, cara. Todo dia, meu. É inacreditável. Ele tá tô com 44, hoje ele é 2, 3 anos mais velho que eu. Não sei mais onde ele tá, espero que ele esteja bem. Logo o motorzinho dele para. Eu acho que sim, cara. Porque, infelizmente, fuma também há muito tempo. Eu acho que, consciente ou inconscientemente, acho que é isso que ele quer mesmo. Pode ser. Ele não tem Pode ser, ele já se entregou. Já se entregou. E, meu, se você conhece o cara, é um pecado. O potencial que ele tem. Cara, ele tem uma lábia, ele é tão inteligente, cara. A mente dele entendeu que ele deveria ir porque ele morreu junto com o sistema dele. Perfeito. Cara, ele é muito inteligente. Eu acho ele um desperdício para a humanidade. Um desperdício. Infelizmente. Isso é tão normal. Tem cara que você vê que, tipo assim, pô, o cara é isso. Ele é, assim, cativante, cara. Isso é normal. Cara. Uma pena. Normal. Renatão, a gente tá se encaminhando pro fim aqui. Legal. E eu faço umas perguntas aqui. Vamos lá. Hoje o Renato troglou. Eu sei que você tirou várias roupagens, várias camadas dessa cebola sistêmica que a gente tem. Quem é o Renato hoje? O Renato. Uma pessoa simples e feliz. Ponto. Ponto. Gostei do teu pragmatismo.
qual é o legado que você, digamos que você vai morrer hoje, tá? Vai morrer, pai e tal. Qual o legado que você gostaria de deixar aqui na humanidade hoje? O que você deixaria... O que a humanidade poderia aproveitar de Renato Troglò, caso hoje ele saísse daqui de cena? Eu sou muito humano. Isso vem de berço. Isso vem do meu pai, vem do meu tio. Eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar os outros, gosto de ajudar o próximo. Eu acho que o principal legado é isso. É você entender que você não é melhor que ninguém. Não importa se eu vou ganhar 10 mil, 50 mil, não importa se eu vou ser o cara, se eu vou ser referência, eu sou a mesma pessoa. Meu crescimento, meu conhecimento não vai me fazer ser diferente, ser arrogante. Essa é a mensagem que você deixa para a humanidade. Sim. Não mude sua essência. Nunca. Nunca. Desperte sua consciência, mas mantenha as suas virtudes. Ou mantenha reforce a tua base. Mantenha a sua base. Perfeito, cara. Não é porque você vai ter um software de primeira que você vai ser arrogante, que você vai ser prepotente. Você pode ser simples. E você vai continuar a referência. Renatão, fala pra gente aí tuas redes sociais. Renato Troglò no Instagram e no Facebook. Quem quiser conhecer mais sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, sobre a minha metodologia, eu vou lançar o curso online através do Zoom e o curso presencial no final do ano. Perfeito, Renatão. Gente, a gente encerra aqui mais um Trivial Podcast. Como sempre, um beijo no coração de todo mundo. Eu, Sergiote Gonçalves, desejo que você tenha uma vida maravilhosa, que você tenha as bênçãos de Deus e que me acompanhe no próximo Trivial Podcast. Galera, tchau, tchau, até mais. Valeu, Renatão. Obrigado.